07560448 ou também 19 99132 7932. 19 99132 7932. Utilidade Pública na sua Mais FM. Faça parte do Exército de Oração. Junte-se a nós nessa missão de fé e intercessão. É muito simples. Primeiro, acesse nosso site maisfm1029.com.br. Depois, clique no ícone Aliste-se no Exército de Oração. Aí, finalmente, preencha seu cadastro e comece a orar conosco. Faça parte desse exército de oração. Espaço Livre da Mais, o evento da sua igreja divulgado aqui na Mais FM. Mande para o nosso WhatsApp todas as informações do que vai acontecer na sua igreja. Tipo de evento, data, hora, local e um contato. Então, corre e manda pro WhatsApp da Mais, 11 9 50 50 50 90, que a gente vai anunciar aqui, sem custo nenhum, desde que o evento não seja bilhetado. Espaço Livre da Mais. Não importa a sua denominação, vamos divulgar de graça o que rola na sua igreja, aqui na Rádio Mais FM. Mais FM agora, 1h49. Mais FM em todo lugar, em casa ou no carro, é só sintonizar. A alegria está no ar. Essa rádio é demais. Agora, atenção, 1h49, começando o Mais Feminina de hoje. Começa agora, Mais Feminina, um tempo de inspiração e conexão. Junte-se a nós para momentos de reflexão, música e muita inspiração. Barulho. Às vezes, ela se esconde atrás de um olhar cansado, de um sorriso forçado, de um "está tudo bem", dito com a voz embargada. Às vezes, ela mora dentro de casa, onde deveria haver amor, mas existe medo. A violência contra a mulher não é só física, ela é verbal, emocional, silenciosa. Ela apaga a identidade, mina a fé e enfraquece a alma. Muitas vezes, quem sofre acredita que está sozinha, mas Deus vê, Deus escuta, Deus se importa. Ele não ignora seus gritos silenciosos, nem fecha os olhos para a sua dor. Ele te chama pelo nome, te acolhe com amor e te lembra: você tem valor. Você foi criada à imagem dele, com dignidade, propósito e liberdade. Mesmo que a esperança pareça distante, ela não está morta. Mesmo que as forças estejam se esgotando, ele te sustenta. Jesus veio para libertar os cativos e curar os corações quebrantados. E ele está pronto para reescrever a sua história. Hoje, o silêncio grita, mas o amor de Deus sussurra. Estou com você. Levante-se, filha, eu vou te restaurar. Mais FM, essa rádio é demais. Começando Mais Feminina de hoje, quarta-feira. Agora são 1h51, hoje dia 6 de agosto. E pauta importantíssima, como sempre, mais do que nunca aqui no Mais Feminina. Hoje a gente vai falar sobre o Agosto Lilás, que é um chamado à consciência, à empatia e à ação. É o mês de combate à violência contra a mulher. E o tema de hoje, violência contra a mulher, quando o silêncio grita. Aqui nos estúdios da Mais FM, eu também quero lembrar antes que estatísticas importantíssimas para a gente entender a importância dessa pauta e de ser falado sempre. Somente no primeiro semestre de 2025, o estado de São Paulo registrou 128 crimes contra a mulher. Uma média alarmante de 21 mulheres vítimas fatais por dia. Cada número representa uma mulher silenciada, uma história interrompida, uma família destruída. E no tema de hoje, então, do Mais Feminina, violência contra a mulher, quando o silêncio grita, e com a palavra, pastora Marina Ferreira. Gente, primeiramente, a paz do Senhor. Hoje o trava-língua tá uma coisa, mas tá tudo bem. Gente, paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que nós voltamos à nossa programação normal da Mais FM. Hoje nós estamos trazendo um tema, não somente um tema de aviso, mas também um tema que nós precisamos conversar.
Até cheguei a falar com as meninas um pouco que teria uma hora que nós teríamos que falar sobre isso. Em especial agora no mês de agosto, que nós estamos fazendo o mês Lilás, né? Se eu não me engano. E nós precisamos conversar, né? A gente ri, a gente bate papo, só que também a Mais Feminina também é para tratar assunto sério. E também pra gente dar algumas, não só dicas, mas também a gente fazer umas observações para, inclusive, em vez da gente se tornar vítima, a gente também ajudar quem é a vítima atualmente, tá? Então, só antes da gente começar mesmo, quero aqui falar das nossas convidadas. Primeiramente, eu quero falar aqui das minhas amigas e irmãs aqui da Rádio Mais FM. Tô falando aqui da missionária Ruberlete, da missionária Jussi Campos, que toda quarta-feira tem nos ajudado aí a realizar esse programa lindo e maravilhoso que você tá ouvindo e que você nos vê pelo YouTube. Então, missionária Gilce, missionária Ruberlete, por favor, alguma saudação pra gente começar? A paz do Senhor Jesus, gente. Tirar de alguém pô? Brincando. A paz do Senhor, uma boa tarde a todos. Esse tema é de extrema importância. Então, de verdade, eu conclamo você que está ouvindo aí. Chame a tua amiga, teu amigo, parente, para estar ouvindo este programa, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. De cura e de libertação. Sim. Também quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. É uma honra, um prazer estar aqui mais uma quarta-feira. E, de fato, esse tema é um tema que nós vamos poder falar com pessoas que talvez até sejam vítimas disso, né? Ou que conhecem alguém, né? Então, acredito que vai ser um tema muito importante para todas nós. Obrigada, minhas amigas. Também nós temos aqui com muito amor e com muito carinho, ela que é advogada especialista em direito da mulher, aceitou o nosso convite em cima da hora. Tô falando da doutora Silvana Campos. Por favor, minha amiga, faça uma palavra de início, mas saiba que a senhora é sempre mais que bem-vinda. E conte sempre que toda vez que a gente tiver dúvida, fala de direito da mulher, problemas judiciais, até mesmo, se a senhora puder deixar seu contato, caso algum ouvinte queira fazer contato com a senhora, com a assessoria da senhora, para tirar alguma dúvida. Por favor, o microfone é todo seu. Muito obrigada. Uma honra imensa estar aqui, o convite e muito importante o tema de hoje. A violência contra a mulher, ela não é somente a física. Sim. Uma das mais graves também é a psicológica, a silenciosa. Sim. Importantíssimo tocarmos nesse assunto e falar numa linguagem que a mulher que ache, que normalize esse tipo de violência, ela veja que de normal não tem nada. E não aceitar como uma realidade também. Não é uma realidade. Sim. E isso nós vamos falar ao longo e vai se dar com a informação e de quem vem vindo. Nossos filhos, nossas filhas, meninos e meninas que temos que educar. As meninas para não aceitar e os meninos para respeitar. É a informação. O meu escritório tem um trabalho de apoio que a gente faz às mulheres que sofrem qualquer tipo de violência pelo Instagram, @advsilvanacampos. Tá bom. E lá tem todos os contatos, telefone, e-mail. Nós vamos auxiliar no que puder. Então, obrigada, doutora. É sempre uma honra em tê-la aqui. Na verdade, honra de primeiro estar recebendo aqui pela primeira vez. E eu tenho certeza que esse programa não só estará trazendo muitos esclarecimentos, mas também estará transformando a vida de muitas mulheres. Em especial, mulheres que já são mães, são casadas, ou até mesmo mulheres que estão iniciando um relacionamento agora. Sim. Porque até mesmo é no começo das coisas que a gente percebe qual que vai ser o final delas. Exato. Né? Então, muito obrigada, minha amiga. E também tem aqui comigo, já esteve aqui já. Ela é minha amiga, minha intercessora. E também ela é juíza. Eu tô falando da pastora Laís Malafaia, que já esteve aqui com a gente. Por favor, pastora, dá uma palavra. Bom, gente, eu já tô me sentindo em casa, né? Com certeza! Mas, pra mim, assim, é sempre muito bom estar aqui. É uma honra. Obrigada mais uma vez pela confiança, pelo convite. Minhas amigas aqui, que também já tô chamando de parceiras. É tudo parceiro, é tudo irmã, tudo brother. E é muito chique ter uma amiga juíza, né? Tudo. Aí eu tenho uma amiga juíza. Uma alegria receber a doutora Silvana. E estar aqui junto, né? Compartilhando esse momento. E, assim, esse tema
pontual, necessário. Eu acho que a gente, às vezes, separa algumas instâncias, mas a verdade é que a igreja, ela precisa ser também um lugar de denúncia de injustiça, né? Sim. A gente, pegando a literatura bíblica ali, os profetas, eles são grandes denunciadores de injustiça, né? O povo, ele não foi para o cativeiro só porque cometeu idolatria. Sim. Não é só a idolatria muito que é além. condenada É muito na além. literatura profética. A injustiça também, né? A forma como nós tratamos o próximo também foi uma das razões pelas quais o povo foi punido e levado para o cativeiro. Sim. A gente evidencia só uma coisa, mas se a gente conhece a literatura profética, a gente sabe que não. Então, quando a igreja se senta numa mesa e a gente fala sobre assuntos como esse, a gente também está cumprindo a nossa missão. Isso é muito Com importante para quem certeza. está ouvindo lá do outro lado entenda. Que o que a gente está falando aqui é muito mais teológico do que muitas pessoas podem imaginar, né? Porque esses dias eu até fiz um vídeo falando sobre cuidado com o próximo, e a gente olha lá os mandamentos. E, na verdade, a maior parte dos mandamentos não tem a ver com a nossa relação com Deus, tem a ver com a nossa relação com o próximo. Sim, né? verdade. Então, assim, esse assunto é totalmente pertinente, ele é muito mais teológico do que muita gente pode pensar. E é um alerta, eu acho que hoje é uma tarde de alerta para muitas pessoas que talvez estejam vivendo, como já foi dito pela doutora, vivendo essa realidade e nem percebem, né? Sim. Porque essa é uma das características desse tipo de violência, que muitas vezes a pessoa, ela sequer consegue se dar conta de que ela está sendo vítima ainda. Ela está sim. tão aprisionada por aquilo. E vamos fazer aqui o melhor para que seja uma linguagem para que todas entendam e encontrem acolhimento, né? Sim. Bom, gente, antes a gente já dar início aí à nossa pauta, né? Que hoje tem umas perguntas bem interessantes, inclusive lembrando, por mais que hoje a gente fuja um pouco do padrão, que é aquele mais animado, mais engraçado, hoje a gente vai trazer um pouco mais de seriedade, porque nós estaremos falando e dando alertas para mulheres que ou viveram isso, né? Ou estão vivendo, ou mulheres que podem ajudar a outras mulheres a não viver isso, tá? Então, me perdoe se hoje eu permanecer um pouco mais calada ou eu permanecer um pouco mais séria, mas é porque o assunto trata e ele necessita da seriedade que precisamos falar, tá bom? Ah, porque não trouxe no debate da Mais? Não, porque o debate da Mais eu acho que não é um lugar certo, até porque nós estamos falando de mulheres para mulheres, tá? Eu não vou falar o nome da marca aqui, porque esse logo é bem conhecido, mas tudo bem, então, perdão. Mas também eu quero começar aqui já agradecendo a você que esteve conosco na Cibem, agradecer aqui primeiramente a Deus que esteve conosco em toda hora, em todo lugar. Então, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, muito obrigada ao nosso bispo Samuel Ferreira, que nos confiou essa missão. E não só confiou, mas também dirigiu a gente com muita maestria. A maestria do bispo Samuel Ferreira é primordial. E também agradecer aos bispos Abner, bispo Ides, bispo Manuel Ferreira, que nos deram toda a confiança e toda a força que nós precisávamos. Também agradecer também ao pastor Oséias, nosso deputado Oséias de Madureira, esteve hoje de manhã aqui. Mas também ele foi um batalhador, foi um guerreiro que nos ajudou ele em todos os detalhes. Também ao nosso deputado Cezinho de Madureira, todos os pastores, tanto presidentes de campo, presidentes de convenções, pastores, dirigentes de congregação e subcongregações, evangelistas, missionários, missionárias, diáconos, diaconisas, auxiliares de escala. Muito obrigado, muito obrigado. Ah, mas pastor, por que você não fez isso antes? Gente, eu também sou filho do homem. Eu precisava dar uma descansada. Mas por que eu não anunciei antes? Porque anúncio especial você faz quando tá todo mundo de cabeça fria. Não pode ser feito no calor da emoção. Então, agradecer você também que esteve orando por nós, que nos ajudou também no trabalho voluntário, que fez toda a diferença. O trabalho voluntário esse ano fez toda a diferença na nossa Cibem. E também para você que por acaso não pôde estar, nós sabemos que teve uma superlotação, realmente foi uma questão que realmente aconteceu. Mas, por favor, não leve isso pro coração, porque se você já teve esforço de estar lá, Deus está olhando isso e vai te abençoar em 10 vezes mais. Amém. E para você também, querido, querida, que reclamou comigo, mandou mensagem no meu direct, falando que eu era irresponsável, tal, reclamando porque não tinha transmissão. Deus abençoe você também, querido. Que Deus te prospere e te guarde. E outra, que Deus guarde sua vida também, tá bom? Porque Deus sabe que tudo ali foi feito com amor. E se algum detalhe passou desapercebido por nós, ou realmente alguma coisa aconteceu e a gente não chegou para nós,
por favor, nos perdoe, tá? E eu tô falando de coração, nos perdoe mesmo, porque um evento muito grande desse tem alguns detalhes que passam desapercebidos, tá? Então, nos perdoem por qualquer inconveniência, mas Deus abençoe sempre, tá bom? Em especial também, a nossa comissão, tá? Eu já vou terminar os agradecimentos, calma. A nossa comissão, que é composta pela Bispa Marvi Ferreira, Bispa Neuza Camargo, não, Neuza Carmo, desculpa. Também pela pastora Marjorie Ferreira, pela pastora Miss Solange, que esteve conosco ali. Essa comissão sempre tomando todas as decisões, vendo como é que iria ser a programação, desde quando o lugar foi escolhido, até mesmo desde quando as pregadoras foram levantadas. Enfim, muito obrigado por toda a comissão, em especial as nossas bispas e as nossas pastoras, meu muito obrigado. E saibam sempre que todas podem contar comigo, não só para servir, mas também para ser uma aluna, que a gente está aprendendo, mas a gente é melhor aprender do que a gente ensinar, literalmente. E aprendizado a gente renova a cada dia, a cada hora e a cada minuto, tá bom? Então, meus agradecimentos aí. Se Deus quiser, ano que vem a gente vai pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, gente, vamos embora. Cariocas. Cariocas. E o próximo evento que vai ter aqui, atenção, você jovem, a partir dos 15 anos até o infinito. Dia 4 de outubro teremos a grande conferência da Frente Jovem Corafesp, tá? A data se mantém a mesma. O horário é a partir da 1h da tarde, se eu não me engano. Vai ser no mesmo horário do ano passado. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? Então, para mais informações, siga a gente aqui na Rádio Mais FM, que é @maisfm102.9, ou na página da Frente Jovem ou da Corafesp, que é o @Frente Jovem Corafesp, ou @Corafesp_oficial, tá bom? Para mais informações, você entra em contato lá. E aí a gente vai seguindo, né, gente? Então, eu vou fazer uma oração aqui. Kátia, vamos puxar direto, então? Sem música? Combinado. Então tá bom. Como a programação, o bispo, ele teve aqui antes, então a gente pode atrasar um pouquinho também. Mas tá tudo bem. Então, vou fazer aqui um momento de oração e aí a gente já segue já com as perguntas, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos manteve de pé. Senhor, muito obrigado porque até aqui o Senhor manteve, Senhor, não só a nós, Senhor, mas a nossa família. Senhor, pessoas que nós amamos, Senhor, a todos que trabalham nessa rádio, a todos, Senhor, que estiveram trabalhando ali na Cibem, Senhor. Meu muito obrigado porque o Senhor se manteve, Senhor, em todo o tempo. E no tempo todo, Senhor, o Senhor não deixou nada fugir, Senhor, do teu controle e dos teus planos. Meu Pai, muito obrigada por tudo, porque o Senhor tem feito isso, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, meu muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sustentou nós até aqui. E, Senhor, eu te peço, Senhor, nos sustenta, Senhor, até o final desta semana, até o final deste mês, até o final deste ano. Porque sem ti, Senhor, nós não somos nada. E, Senhor, nós não queremos ser nada, Senhor, sem que o Senhor esteja conosco. Então, Senhor, nós te pedimos, Senhor. E, Senhor, te pedimos agora, Senhor, pela vida de cada filho, de cada filha que está ali, Senhor, ou está na escola, ou, Senhor, está em trabalho, Senhor, ou até mesmo os filhos que estão no hospital, Senhor. Não só daqui, Senhor, mas também do mundo inteiro. Te pedimos, Senhor, para que o Senhor entre agora com poder e força. Senhor, tira do leito do hospital esta criança, Senhor, este adolescente, este jovem. E, Senhor, nós pedimos, Senhor, para que o Senhor nos proporcione, Senhor, para que possamos cantar o hino da vitória e darmos graças e louvarmos o teu bendito nome. Senhor, também te pedimos por cada vida de cada esposa, Senhor, de cada noiva que está nos ouvindo. Senhor, entra agora, Senhor, com força onde ela precisa e onde ela está pedindo para que o Senhor entre. E, Senhor, nós te pedimos, aonde a nossa mão não alcança, nós declaramos que a tua mão alcançará. Amém. Senhor, aonde os nossos olhos não conseguem enxergar, os teus olhos enxergam. Senhor, aonde nossos ouvidos, nossas bocas não podem ter a atitude, Senhor, ou não podem, Senhor, se manifestar. Senhor, te pedimos nesta tarde, Senhor, se manifesta, Senhor, e faça com que tudo venha voltar do seu devido lugar, Senhor. Aonde a confusão, que tudo volte para o seu devido lugar. Senhor, nós te pedimos e te imploramos, Senhor, fala conosco, Senhor, para que todos nós saibamos, Senhor, que o Senhor é Deus e nós possamos sair deste programa, Senhor, ainda mais cuidadosas, ainda mais, Senhor, preparadas para aquilo que nós precisamos falar. É o que te agradecemos e te pedimos, Senhor, nos abençoa.
e fala conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Gente, vambora! Eu vi que tinha um cheiro assim. Então, né? É Mas porque. eu não queria abrir os olhos. Mas então, é porque ninguém almoçou. Então, Pois é. como teve o atraso do debate aqui, então a gente ficou esperando. E aí, como a gente acaba o programa 2 horas, vai atrasar um pouquinho. Mas tá tudo bem. Eu falei tá assim, tudo será que eu tô ok. no Saara? A Sentindo sorte- alguma coisa de A sorte tendo é que o visão? ouvinte não tem olfato, né? Não Gente, chega lá. o mas ó, cheiro. Você não sabe a luta que a gente tá Não, passando. é que, gente, é pra quem trabalha em rádio, pra quem trabalha em empresa, realmente sabe. Quando uma coisa atrasa, é efeito cascata, é efeito dominó. É taca, 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 taca. Atrasando tudo. Atrasa tudo. Mas também. Então, vamos lá. A gente agora vai falar de um assunto sério. Qual que é o tema de novo, Kátia? Sim, vou passar o tema aqui para vocês. Violência contra a mulher. Quando o silêncio grita. Sim, primeiramente, a gente tem que entender uma coisa. Nós temos aqui uma advogada maravilhosa, também temos aqui uma juíza. E também nós temos aqui mulheres de oração, né? Uma coisa não anda sem a outra. E, primeiramente, eu vou, na verdade, fazer uma pergunta aqui. Que é uma pergunta que eu já sei a resposta. Mas muitos dos nossos ouvintes aqui acabam não sabendo qual é a resposta ou esquecem. Então, eu vou perguntar aqui pra mesa e responde a primeira que quiser falar. Quem é Maria da Penha? Vamos lá. Quem é Maria da Penha? Que inspirou a Lei Maria da Penha. Só pra gente esclarecer pros nossos ouvintes. Alguém quer falar? Ou eu posso falar? Então tá bom. Tá aqui. Maria da Penha Maia Fernandes é uma farmacêutica cearense que, em 1983, foi vítima de 2 tentativas de assassinato por parte do seu então marido, professor colombiano Marco Antônio Heredia, né, Viveiros. A primeira tentativa, ele atirou nela enquanto ela dormia. E o que deixou ela paraplégica. Segunda tentativa, foi meses depois. Tentou eletrocutá-la durante o banho. Meu Deus. Sim. Apesar das evidências e da gravidade dos crimes, o processo judicial se arrastou por mais de quase 20 anos, sem punição efetiva ao agressor. Cansada da impunidade no Brasil, Maria da Penha levou seu caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Organização dos Estados Americanos, o OEA, e com o apoio do CELGIO, que é o Centro de Justiça e Direito Internacional, e da CLADEM, que é o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres. Em 2001, a Organização dos Estados Americanos condenou o Brasil por omissão e negligência da relação da violência doméstica, exigindo, então, as mudanças urgentes na legislação brasileira. No dia 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei 11.340, batizada, então, a Lei Maria da Penha. Por que a gente está dando essa introdução aqui? E outra, todo mundo que estuda, ou todo mundo que sabe o dia a dia, em especial São Paulo, que é uma cidade violenta. Sim. Não é tão violenta, mas tem a sua violência, assim como toda a cidade do país, assim como toda a capital. Por que eu tirei esse tempo para poder ler? Porque, primeiro, essa lei não é baseada numa pessoa qualquer. E essa lei não é baseada em uma história qualquer. E muitas pessoas que acham, eu não vou usar a Lei Maria da Penha, porque vai... Não, gente, entenda uma coisa. A lei, ela não foi utilizada, a lei, ela nunca foi criada para causar escândalos. A lei, ela foi criada, qualquer lei, todas as leis foram criadas para poder proteger aqueles que a obedecem e proteger também o direito que nós temos. Não só como cidadãos também, mas também como seres humanos. Sim. Então, por que eu tô falando? Porque uma coisa que eu vejo muito é que muitas mulheres que podem estar assistindo a gente, ou podem estar vivendo isso, muitas das vezes sentem muito medo de se manifestar, até por conta da questão do marido, de repente, de vergonha também. Para a gente começar, eu vou dar uma palavra. Que o Espírito Santo de Deus tire toda a vergonha e todo o medo do teu coração. Mas também te dê a sabedoria para você também utilizar aquilo que Deus encaminha os homens para fazer, que é a criação de leis,
para que você utilize da maneira correta e sábia. Porque até mesmo nós temos casos de mulheres que utilizam aos maus olhos a Lei Maria da Penha. Então, acaba prejudicando, né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente, doutora, a gente sempre tenta trazer os dois lados da moeda aqui no programa. Tanto o lado de necessário, como também o lado obscuro da moeda. Então, por que eu tô falando isso? Em nome de Jesus, não brinque com aquilo que uma pessoa sofreu para poder construir, pra gente ter o direito e uma proteção para nós mulheres aqui. Por mais que a gente tenha hoje algumas direitos iguais, ok, amém. Isso daí foi construído. Só que também tenha a coragem e a sabedoria de pedir na hora certa. Pastora Marina, a pastora está falando uma coisa muito séria. Porque nós estamos falando aqui hoje para mulheres, inclusive cristãs. Sim. Que passam por esse processo. E a senhora posso complementar? Não existe esse negócio aqui com cristão, não acontece isso. Acontece muito. Muito. Tá? Muito. Não é só para quem é crente ou não é crente. E aí é o silêncio. O silêncio fala muito alto no meio cristão. Então, o que é interessante é entender que mesmo sendo cristãs, mulheres de Deus, de oração, nós estamos sujeitos a passar por isso. Mas a senhora falou uma coisa importante, que são as leis. E a Bíblia respalda a gente procurar as leis. Então, a gente precisa entender e acordar para isso. E não sofrer, perder as suas próprias identidades. Até porque todo mundo pensa que a Bíblia condena a mulher que tipo assim, vai atrás. Gente, não, é bíblico. Isso é bíblico. Quando se tem uma agressividade assim, a Bíblia, ela não condena, a Bíblia respalda. Mas Então, muitas mulheres cristãs pensam o contrário, né? Mas é por conta da questão da vergonha. E também pelo fato de ensinamentos dos nossos pais, avós, que a mulher tem que ser submissa. E ela acha que esse submissa é outra coisa. Virou uma cultura. É um cultural dentro do nosso meio. E que, na verdade, não vem de agora. Não, isso aí vem de séculos. Desde o início, né? Isso é cultural em todo lugar, né? Não é só na igreja, mas na igreja, de fato, isso pode ficar um pouco mais agravado pelo temor religioso, quando a pessoa não tem discernimento para separar. Né? E aqui a gente, em algum momento, deve falar, mas acho que a gente tem que separar o que é pecado e o que é crime, né? Mas são muitas são ensinadas, né? Ai, não, você tem que orar mas por aquilo. ele. Não, mas é aquilo. Ok, são ensinadas, não, porque a mulher tem que casar, entendeu? Gente, ok. Só que também a mulher não foi criada para poder ficar sofrendo o tempo todo. Sim, claro. Tanto é que eu sou a favor de um exemplo. Tem uma coisa que a minha mãe falava, uma coisa muito fato. Inclusive, ela falou na conferência do ano passado. Meninas para que querem casar, que têm um sonho para casar. Inclusive, eu dei essa palavra na Cibem. Olhem bem pro jeito que esse jovem, ou este moço, ou este senhor, trata a mãe. Porque o jeito que ele trata a mãe é o jeito que ele vai te tratar. E outra coisa, a irmã, também veja o jeito que a mãe trata este filho. Porque se for muito paparicado, aí você tem um problema, porque depois você não vai conseguir administrar. Agora, se for uma mãe que passa pano em tudo que o filho faz, desculpa, queridona, parte pra outra, que essa aí não é pra você. Não é a sogra que Deus escolheu. Literalmente, porque até sogra Deus escolhe. Sim. Eu tô falando sério. Tô falando... É verdade. É cômico, mas até sogra Deus escolhe. Deus não deixa nada passar despercebido. Kátia, amor, qual que é a primeira pergunta nossa hoje? Muitas vezes, a violência contra a mulher não começa com um tapa, mas com palavras que ferem e isolam. Como identificar o início de um ciclo abusivo e quais são os sinais mais negligenciados pelas próprias vítimas? Doutora Silvana, a senhora que tem, não só, a senhora tem essas experiências, mas a senhora pode falar para nós com propriedade. Como a gente pode identificar esse início? Ou como a gente pode perceber os principais sinais? Tá. Antes do tapa, antes da agressão, que é o último deles, o último da violência, que é o físico, ela começa com a violência psicológica. E o que é isso? Muito culturalmente escondido e mascarado pelas mulheres. Então vamos lá, no início de um relacionamento, começou a namorar. Ele vai tentar tirar a essência dessa mulher. Olha,
Não usa mais uma calça leg, não passe mais Tá o muito seu batom apertado. vermelho. Você não precisa disso. Não precisa ficar arrumando o cabelo, não precisa. Então, ele vai tentar fazer com que ela perca a essência dela. A identidade que ela carrega. A identidade dela. Ele vai enfeiá-la, ele vai tentar dominá-la. E ela, por amor ou cultural ou em nome de alguma coisa, mas é zelo. Mas é cuidado, ele me ama tanto que é um pouco de cuidado. ciúme é saudável. Não é. Não. Ciúmes não é saudável. É que a gente costumou, doutora, eu acho que a romantizar essa questão dos ciúmes. Romantizar relacionamentos, mas jamais isso. Ciúmes não é saudável. É desconfiança. Depois ele passa pro distanciamento e controle. Depois que ele conseguiu mudar algumas características, é o distanciamento e o controle. Olha, não vai lá na casa da tua amiga, não. Pra que ir todo dia na casa da sua mãe, ou seja lá de quem for? Pessoas que visivelmente ele identifica, o agressor identifica, que pode alertá-la do que está acontecendo. Até mesmo com a questão de emprego, né, doutora? Eu já vi, a gente vê em coisas de filme. Isso até parece filme mesmo. Falar, não precisa, você não precisa trabalhar. Exato. Só que quando a gente vai ver o filme, ele é sempre montado numa verdade. Ou em alguma coisa que inspira aquilo ali. O controle de tudo. Do emocional, quem conversa, das redes sociais. Para quem liga, quem recebe ligação. Então, passa a controlar tudo. Então, ele já mudou o modo da pessoa, da mulher. Ele já trocou as características dela. Distanciou e controlou os atos, trabalho, família. Aí ele vai o quê? O que conta e como conta. Você vai perceber que esta mulher, quando está ao lado dele, age de uma forma. Entendi. Longe dele, quando ele não está perto, ela é mais livre, mais espontânea. mais livre. Entendi. Então, tudo é alerta. Tudo é alerta. Depois, depois de todo esse controle, ela vai para uma dependência emocional. E aí ela passa, mas se eu não fizer, acho que eu não vivo mais sem ele. Onde eu vou achar um homem que cuide tanto de mim desse jeito? Não é cuidado, é violência, é controle. Manipulação. Doutora, só uma pergunta. Quando a gente fala de violência, violência da mulher, a gente tem várias vertentes que juntam tudo isso. As principais é a psicológica, também a financeira, se não me engano. Quais que são as demais? A financeira é importantíssima, porque ele passa a não dar dinheiro para ela se arrumar, para ela ter os gastos, comprar as coisas que toda mulher gosta, de um creminho, uma blusinha, um negocinho, né? Fazer uma gosta de um mimo. Gosta de um mimo. Até quando ela trabalha, controlar o salário dela. O salário vem para mim e eu vejo onde vai ser gasto. Então, nós temos aí a moral, a psicológica, a física, a emocional, emocional. E quando deixa trabalhar, né? Quando deixa trabalhar. No caso da moral, só pra gente entender, a moral ela abrange em qual questão? A violência moral. Ele diminui ela e olha, mas você é muito feia, você é muito gorda. Você não fica bem pra andar comigo. Ele também vai ficar aquele negócio de comparação. Porque minha melhor amiga é mais bonita que você. Entendi. Ninguém vai te querer, né? Exatamente isso. Ninguém vai te querer gorda, sim. Ninguém vai te querer, né? Se fosse eu, já daria um tapa na cara do cabra. Ele age pra que ela fique dependente dele em todas as áreas. Financeira, psicológica, moral, de toda forma. Doutora, é que às vezes chega tão sutil a fala, o termo que usa é muito, né, muito sutil. Então é tipo assim, nossa, mas essa roupa não tá muito legal pra você. Ele não quer chamar de gorda, porque gorda é mais pro final. Mais pra frente. Não, é porque não o gorda com você. Isso, não combinou. Eu acho que o seu perfil não cabe. Por quê? Isso é bom você falar, Ru, por quê?
são a bomba mesmo que fala, você tá gorda, você tá feia. E deixa tudo no finalzão. Pra estourar lá na frente. Da agressão física, porque depois disso, o próximo a passo agressão física. é a agressão Sim. física, né? Então, são essas sutilezas que mantêm aquela mulher presa àquela dependência emocional. E para ela não contrariar, né, missionária? Ela Às vai vezes por medo. aceitando, né? Às vezes por medo. Às vezes o filho tá ali, não Sim. quer brigar na frente do filho, não quer contrariar e ela acaba. Às vezes essa diminuição é por brincadeiras até, né? Em tons de brincadeira, depreciativas na frente de outra pessoa, expondo, né? Deixando a pessoa constrangida. Enfim, são coisas que nem sempre… E é legal a gente estar falando, eu acho, porque… Nem sempre no início a pessoa consegue perceber realmente. Eu acho que assim, ninguém em sã consciência se coloca num relacionamento abusivo. Não. Ninguém em sã consciência começa um relacionamento dizendo, nossa, eu estou disposta a apanhar. Não, né? não. Ninguém entra nisso. Só que às vezes o que a gente não percebe, e esse é a maior dificuldade, eu acho. É perceber no início os sinais de alerta de que esse relacionamento não vai terminar bem. Mas né? aí, eu posso fazer uma pergunta? Aí, no caso, nós falamos aqui de filhos. E também, falando como filha, nós temos situações que filhos veem as mães apanhando dentro de casa. Como? Não tô falando para se manifestar, mas nessas situações, o que leva o marido a bater na mulher? Estamos falando aqui da agressão física. Da agressão contra a mulher em todos os sentidos. Moral, financeiro, psicológico e físico. E emocional. Um filho vendo isso, pra ele vendo isso é uma dor, porque a gente quer proteger a mãe. Só que aí, qual que é a minha pergunta? No caso, tem alguma posição que os filhos podem fazer? Não, tipo assim, sair batendo no pai e tal. Perante a lei, tem alguma coisa que os filhos podem fazer, além de denunciar? Tem. O que eu sempre digo para 100% das vítimas e filhos, não quando muito pequenos, porque… Sim. Mas já um pouquinho que consiga ligar 180, o 100, 190, Polícia Militar, qualquer um vai conseguir chegar na hora. Até para algum parente, né? Para avó, para tia, né? É que para nós filhos tem hora que a gente vê aquela imagem. Para nós, todo mundo aqui é filho, mas para os filhos é pesado demais. A gente fica com medo de acontecer. Mas eu acho que o problema, doutora, é quando o agressor ele acaba falando pro filho: se você falar, né, o próximo vai ser assim, você, gente, que acontece muito isso. Eu vou falar algo aqui que, né, a gente não… Mas assim, eu passei por isso quando criança, né? Vendo a minha mãe. A minha mãe não, meu pai, mas meu padrasto, ele já faleceu. Eu cresci numa casa onde isso era uma realidade. E a minha mãe, quem conhece sabe, uma mulher bonita. Enfim, todo mundo fica impressionado com ela. Parece, como é que fala? Ninguém acredita que a minha mãe vai fazer 70 anos. Tô falando, tipo assim, ela é uma mulher elegante. Parece uma modelo dessas capas da Vogue. E ela se veste bem, tal, gente. Agora, e ninguém acredita. E assim, e foi esse processo todo, né? Eu era pequena, mas eu consigo olhar pra trás e ver cada uma dessas etapas. De tipo, você não precisa mais trabalhar, pode deixar que eu te banco. No início isso é bom, porque ela, né… então é isso, assim. E foram anos para ela conseguir sair. Não porque ela não era instruída, minha mãe é formada em direito. Mas a realidade, né? Eu tô falando isso porque eu sei que tem gente, talvez ouvindo a gente que tá passando por isso. E isso muitas vezes gera até pra própria… Isso é um assunto muito comum quando a gente fala de violência contra a mulher. É ainda fazer essa mulher se sentir culpada porque não consegue sair. Porque pra quem tá do lado de fora, assim… Nossa, mas como que alguém que a culpa não é fica dela. nisso? Eu acho que fica nisso porque quer. Não validam a dor dela, É porque não é né? fácil pra quem tá vivendo a realidade. Muitas aquela vezes, realidade. pastor, eu acho que a mulher, no caso, por exemplo, esse exemplo aí, ela pensa até no agressor. Ai, mas coitado, vai ser feio pra ele. Todo mundo vai saber que ele bate. Mas aí a gente volta naquilo que a doutora Ana falou. Que a doutora Silvana falou. É cultural. A gente quer defender o outro, sendo que a gente deixou de se priorizar pra priorizar o outro. Mas eu acho, pastora Marina, que a questão, que é o que a doutora estava falando dessa gradação, é que antes da violência, esse é justamente o tema da primeira pergunta. A violência física, ela vai ser normalmente, claro que há exceções, mas normalmente ela é o ponto final de uma escalada de violência.
Sim. E é por isso que é tão difícil sair. Porque quando a agressão chega a ser física ou sexual, hoje, né? Aquilo que é mais… também tem agressão sexual. Todas as outras etapas já foram vencidas. E essa pessoa já tá isolada, já tá sem recursos. E aí, uma das questões que a gente fala muito quando fala de como que o Estado lida com essa questão… é que não basta punir o agressor. Não. Se a vítima não tem acolhimento. Então, assim, ela tá isolada proteção. financeiramente, ela mora na casa. Ok, beleza, vai ter uma medida protetiva. E muitas das vezes mas ela essas vai viver mulheres como? não Ela vai podem sustentar contar o com a filho família. como? Entendeu? E Então, ela assim, fica com medo. Só um minutinho. Sim, doutora. A mulher, ela sente, ela sabe quando começa. Ela só não diz. A gente não quer aceitar, né? Ela não aceita, mas ela fica assim, vou ficar solteira? Vou pra onde? Como é que eu pago um aluguel? Como é que eu faço o mercado? Como é que eu compro a bolacha, o biscoito do filho? Aí, ela passa por tudo para não perder. Mas antigamente, não que se justifique, mas era mais difícil. Com certeza. Hoje não. Hoje tem acolhimentos. É fácil? Não, estou falando que é fácil. Mas hoje tem aí muitas formas, igrejas que ajudam, ONGs que ajudam, associações, prefeitura. As mulheres não sabem, mas o município paga 6 meses de aluguel para a pessoa conseguir sair de lá e ficar com aluguel social enquanto arruma um emprego, cadastra no CRAS, tem os familiares hoje. A rede de apoio é maior. A rede de apoio é imensa. A senhora Basta falando isso, eu querer. não sabia. O Estado, ele pode pagar 6 meses? Não sabia também. Eu não sabia. Caramba. Prorrogado por mais 6. A conquista já foi bem É. pontual, né? Já. Mas Então, eu acho que o medo aí tem- da mulher, não é? Ela tem medo de ficar pior depois. Eu vou denunciar, se ele for solto… Mas desculpa, aí eu vou falar. Desculpa, eu vou falar. Perdão, doutora. Eu vou fazer uma frase aqui que é. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, já ouviu essa frase em alguma eleição. É pior que tá, não fica. Eu não vou falar o nome aqui, mas pior que tá, não fica, gente. Porque vai continuar piorando. Se for deixando pra lá, o perigo vai chegar uma fatalidade. Pastora, mas é que E pior, a fatalidade vai vir pra ela. essa pessoa, Exatamente. isso, essa pessoa já está tão anulada que ela perdeu a referência, ela perdeu. Não, sim, mas ela precisa um exemplo. exatamente desse esclarecimento. Sabe? Exatamente. Isso aqui tá sendo tão importante, Precisa de uma rede de apoio e outra. Um exemplo, quem tá perto também, e também eu tô falando aqui pra quem é pai, mãe, amigo, irmão, irmã, colega, primo, prima, cachorro, papagaio, gente, o que for. Gente, você tem que prestar atenção naquilo que a pessoa tá vendo. Se você tá sabendo que a pessoa, ela é meio bronca, né? Ela é meio agressiva. Presta atenção pra, na hora certa, não você agir, mas você dar esse apoio. comportamentos da mulher, né? Exato. Olha, e a gente tá falando aqui pra mulher, e isso começa no namoro, gente. Sim. A gente não pode esperar um casamento. Não. Se isso acontece antes, a tendência é só piorar. Então, nós precisamos ter jovens que abram as suas mentes e vejam os comportamentos destes namorados nas entrelinhas. E é logo o que eu falei do início. Exato. Quer trocar a roupa, o esmalte, o batom, o cabelo, aonde vai, porque vai, que horas vai. Controle de WhatsApp. Gente. Não, e outra coisa, a gente tem uma diferença, que é uma coisa que é fato. Em especial pra você que tá ouvindo, porque eu gosto de namorar bad boy. Que é o negócio dessa geração agora, doutora. Porque eu gosto dos meninos malvados. Para com isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Menino malvado, desculpa, vai pro inferno na certa. Para com isso. Acorda, né? Não, e outra coisa, para de querer sustentar uma imagem que você não vai sustentar. Porque eu sou bad boy na igreja, eu sou bad boy na escola, mas na igreja eu sou um santo. Para! Mas não, essa Jesus, geração, vai tomar juízo nessa cabeça. Ô, pastor, essa geração tá assim, não, mas ele vai mudar. Acredita muito. Isso é típico de É uma alguém que tá ilusão. corrompido pelo coração. É uma lembra? inovação. Deus está me provando. Porque É o tal do namoro evangelístico. E aí, quando a gente diz Deus assim, me pôs sai na dessa. vida dele pra mudá-lo. Pra trazer ele pra Jesus, não é? Uma estratégia Senhor. comum, né, que chama… É o gaslighting, né? Que é quando você vai
deturpando a realidade da pessoa e fazendo ela duvidar de si mesma. Então, entendi. Começa a criar situações onde ela começa a questionar e achar que ela é a louca da situação. Tipo, uma coisa aconteceu e ele faz uma argumentação que no final… Não foi bem isso, amor. A pessoa acha que não. Eu vi a minha mãe, gente. Eu tô falando porque assim, tem coisa que eu vi. Eu estava com a minha mãe, ela viu a cena e ela chegou em casa e ele dizia que aquilo não tinha acontecido. Imagina, você é louca, de verdade, né? se eu não estivesse lá, eu ia falar que a minha mãe tava maluca. Tipo assim, eu tô sendo sincera. A mulher pegou os dois no flagra. Ai, não foi bem assim. E assim, eu acho que se eu não tivesse Olha que até ponto ela ia chega. achar que ela tava louca. Porque ela é olhava verdade. pra mim e falava assim, mas você viu também? Eu tô rindo, porque hoje a gente… Mas assim… Isso é real, isso é real. acontece de verdade. Tem a gente passando por isso. descritibilidade da palavra. Porque aí a pessoa, exato. você entende como é que uma pessoa que já não tem noção se a realidade que ela enxerga de fato é a realidade, porque tem alguém que questiona a própria realidade pra ela, Sim. ela tá emocionalmente fragilizada, financeiramente isolada. Ela fica na dúvida mesmo. Não, e outra, outra tem coisa também. iniciativa, gente. É uma… Isso aí é difícil. Não, e outra, tem uma outra coisa também que a gente tem que levar em consideração. Gente, é histórico, o mundo é machista. É história, é história da humanidade, tá? Não vai falar que eu tô falando… Depois vai sair no Chico da vida… porque passaram a mulher falou, não, gente, é história, é realidade, não distorce o que eu tô falando. Porque é muito mais fácil os homens distorcerem aquilo que nós mulheres falamos. E a gente, por força da pressão que tá externa, a gente acredita. As pessoas acreditam mais Tipo no que assim, ele fala, eu falo pra Gil, sua blusa é laranja. Aí você sabe que é azul. Eu falo, não, é laranja. Dependendo da pressão que você tá sofrendo, você vai falar, não, meu blusa é laranja. É laranja. É laranja. Porque é uma pressão, doutora Silvana, que é uma pressão psicológica, mental, até espiritual, que é uma coisa que não só chega a matar o nosso interior. Por isso que é difícil sair dessa situação, pastora. Não é fácil. Deixa eu fazer uma pergunta para as doutoras. Aqui não tá na pauta, mas… Fala. Como é curiosidade minha, acredito que dos ouvintes também. Por exemplo, vamos supor que eu conheça uma mulher que está demonstrando algum tipo de… Eu percebo que ela… Como foi falado aqui, quando está sozinha está mais alegre, quando está com o esposo ela fica mais… vamos supor que eu queira fazer uma denúncia para algum desses canais. Quem vai denunciar precisa se identificar? Não. Muito bom saber isso. Qualquer denúncia, ela é anônima. Anônima, não tem que se identificar. Muito bom. Não tem que se identificar. Só que se imediatamente você fizer essa denúncia… A agredida, a mulher vai negar quando for procurada. Então, tem que saber a hora certa. Existe todo também, como ela entrou neste processo, existe um outro que quem quer ajudar precisa seguir. Primeiro, identificar o problema. Jamais de imediato falar mal desse marido, desse namorado. Sair postando coisa na rede social. Fulano de tal, você vai prender e tal. Ser ouvinte pra tentar ficar mais próxima da vítima. A gravidade. Entendi. E depois, devagar, introduzir… ajuda. Olha, ajuda. Mas por que isso? Por que aquilo? Eu acho pra o acolhimento. É de dentro para fora, é a sementinha plantada. Até porque você não adianta ter os mecanismos legais e todos os mecanismos de integração e acolhimento. Porque é o que a gente tá falando, essa violência ela começa dentro, ela não começa fora. Então, para essa pessoa romper com o ciclo de violência, a primeira medida de ajuda vai ter que ser se aproximar e fazer essa pessoa voltar a se enxergar. Validar a dor como dela, ela né? Porque senão ela vai negar, como a doutora falou. Mas aí temos mais um ponto. Como é que a gente consegue fazer essa pessoa se enxergar de novo quem ela é? Eu acho que é esse o processo, né, pastora? Eu acho que vai se aproximar de pouquinho em pouquinho. Fortalecer. Entendi. Fortalecer a autoestima, porque essa pessoa não tem mais autoestima. E incentivar medidas de cuidado. Quer dizer, quem tá perto pode ajudar. Então, amigo, vamos sair, vamos fazer uma unha, vamos fazer um cabelo. Olha como você tá bonita. O ruim, pra quebrar pastora, aquela mentira na qual ela tá vivendo. Porque, no fundo, tá vivendo um mundo de fantasia. Você tem que se tornar uma pessoa confiável pra mulher, pra ela se abrir. Porque se você chegar perguntando, ela vai negar. E vai se afastar de você. E é por conta do medo. O medo fala mais alto. E o ruim é que muitos agressores, eles não deixam a esposa ter amigas, né? Não.
É complicado. Por isso que a difícil. família é muito importante, Sim, né? Porque muitas exato. vezes é só a família que vai conseguir ter esse acesso. É claro que tem uma amiga ou outra que quer furar o olho, isso aí não pode negar. Mas, tirando a parte cômica, mas, gente, ter amigas nessa hora é a melhor coisa. Ah, mas eu não tenho amiga. Gente, você tem uma coisa chamada intercessoras. Sim. Intercessoras de oração. E nesse ponto, desculpa. Não, Priscila, mas pode cortar. falar lá. Nesse Laís, ponto, eu acho passou. que se a gente tem tantas dificuldades, às vezes até religiosas, a igreja pode ajudar muito. Demais. Entendeu? Porque Com as certeza. mulheres que já estão integradas, ao menos numa comunidade de fé, elas já têm ali uma rede de apoio que as que não estão na igreja não vão ter. Elas já vão ter figuras de referência ali para quem elas podem pedir socorro. Então, né, eu acho que nesse ponto, realmente, a igreja, ela E a faz com que igreja essa acaba mulher esteja... sendo um refúgio, né? Pastora, eu gostaria de colocar uma coisa, porque as mulheres que estão passando por esse processo, elas têm muitas dificuldades de se manifestar, de se colocar por conta de pessoas, enfim. Sim. Mas sabe por que elas não são ouvidas? Porque assim, à medida de que elas começam a falar, elas são criticadas. Então, assim, nós precisamos ouvi-las e validar essa dor. Porque ninguém valida a dor dela. Até porque, sim, doutora. pode falar. Ouvir sem julgar. Sem julgamento. É que a gente tem, é cultural também, a gente querer o tempo todo ouvir, mas no final a gente julgar, porque... mas você tá enxergando demais. Ou acho que ela tá exagerando. Mas ele não parece ser isso. Exatamente. É aquela velha Não história aparenta. da violência, até da violência sexual, que aí vai dizer, mas só aconteceu porque a sua roupa não era. Você provocou. Então, assim, esse julgamento é muito comum. Então, pra quem já tá numa situação… Você acha que essa mulher tem orgulho da situação que ela tá? Claro que Ela não. tá extremamente envergonhada de estar vivendo aquilo. Mas No fundo, um ela tem exemplo, sentimento até de mesmo vergonha, falar da assim. roupa, gente, um exemplo, nós aqui, a gente usa uma roupa que não marca nada. Só que isso também não vai parar o cara de fazer alguma coisa. Lógico que não. Então não é a roupa que vai definir o que vai acontecer ou não vai. E nada o que o cara vai justifica fazer. o ato de violência de outra pessoa. Claro Esse que é o não. ponto. Nada justifica que alguém Não. cometa violência. Isso aí. Né? Então, esse ponto é muito importante. Mas eu acho que é a questão da escuta. A gente tem muito julgamento quando a gente escuta. Kátia. Sim. Fala. Primeira pergunta, Ela tava muito concentrada aqui, ó. Primeira pergunta hoje tá né, no fogo. Tá no fogo. Kátia, qual que é a segunda? Quando falamos em silêncio que grita, falamos também de uma estrutura social que falha em ouvir. Em que medida a cultura da impunidade e a romantização de relacionamentos tóxicos contribuem para a perpetuação da violência? Eu posso falar primeiro? Gente, contribui pra tudo. Por quê? Tem aquele negócio, mas porque eu vou fazer ele melhorar. Como a doutora Silvana falou aqui. Porque eu vou fazer ele mudar. Bababá. Não, desculpa, não vai. Ninguém muda ninguém. Não, ninguém muda ninguém. Tem uma frase que eu até falei Só aqui Deus. no Mais Feminino, acho que a senhora tava no outro programa. Minha mãe falava assim, minha filha, entenda uma coisa. Quando chega uma hora na vida de toda menina que você vai, senhor, prepara o meu relacionamento e tal. E a minha mãe falou um negócio que é muito fato e eu vou falar aqui de novo pra você que não ouviu. Né? Pra você que ouviu, marca aí na parede da sua mente. Você nunca vai trazer a pessoa pro mesmo nível, pro seu mesmo nível. A pessoa sempre vai trazer você pro nível dela. E não você vai trazer a pessoa pro seu nível. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer romantizar e a pessoa já sabe o que ela tá fazendo. Ela já sabe aonde agir, ela já sabe como vai fazer com você, ela já sabe aonde que ela vai fazer pra poder você perder a sua identidade e você tá ali toda romântica. Tudo planejado. Porque, eu quero viver aquilo que a série da Netflix tá falando. Que, porque eu quero viver aquilo que a série do Príncipe Encantado. Não, né? Príncipe Encantado não. Dorama. Do dorama da vida, exato. Agora tá na moda. Do Agora dorama tá na da moda. vida. Ou pior, das novelas que acontecem, tal. Ou no meu caso, das novelas turcas, que eu gosto de novela turca. Eu gosto das românticas. Você também, Kátia? Nós. Então, por que eu tô falando isso? Porque, gente, a romantização de tudo isso é aquilo que faz a gente entrar em rota de perigo e até mesmo em rota de uma fatalidade. Sim. Por quê? Porque eu vou transformar. Não transforma, querida. Esse cara já tem um histórico. Esse cara foi crescendo, porque vai crescendo vendo o pai bater na mãe. Esses não tô traumas falando já que vai vem de criança, né? mas eu não tô falando que vai Ele acontecer. reproduz, Deus, eu creio em um Deus que transforma, que cura e que liberta. Só que vamos falar de números, estatisticamente falando.
muitos desses números, desses rapazes que vêm as mães apanhar, eles vão levar isso consigo como se fosse uma coisa normal. Normal. Pra ele é normal, né? São alguns casos ou outros que Deus faz um trabalho excelentíssimo para poder curar. E tem outros que realmente, não é que eu tô falando, Deus abandonou, não. Mas a pessoa também tem o contrário, né, pastora? A criança que viu o pai batendo na mãe, ele fala assim, não, eu não quero ser isso. Não, né? sim, mas é esses casos que eu tô falando, que é quando a criança toma uma postura e outra. Deus também não permite. Só que a gente tá falando aqui das situações ao contrário, que é a tal da romantização. Sim. Então, quanto mais a gente romantizar, porque eu namoro um bad boy, que ele me protege, para! Tô falando sério, para! Por quê? Por mais que ele te proteja, no final das contas, ele não vai proteger você. Ele vai proteger a ele mesmo. Só a ele. Ele só vai proteger ele. A impunidade também, né? Porque não, exato. Muitas vezes ele bate e é preso ali por um momento, por algumas horas e sai. Aí bate mais e, sabe? Exato. Então é complicado. Exato. Só se for flagrante, se tiver alguma coisa muito... Mas é uma coisa muito difícil de acontecer, né, doutora? Mas pegar em flagrante, assim, é muito difícil de acontecer. É difícil. É muito... E mesmo quando pega, no dia seguinte... Tá junto. É liberado, tá indo né? embora porque não tem lugar. E as medidas protetivas, a fiscalização delas é difícil. Porque como é que você vai garantir que, de fato, ele não vai se aproximar? Eu sempre digo para os clientes, a medida protetiva eu consigo daqui a algumas horas. Está em mãos. O que você vai fazer com ela? Nada. Tem uma menina aqui, é a Josi... Eles não têm medo. Sim. Não tem medo. Tem uma menina aqui nos comentários do YouTube, é a Josi Santos, falou: tem filhos que infelizmente ajudam a agredir a própria mãe. Meu Deus. Já vi isso acontecer com uma amiga, infelizmente. Orem por ela, a gente vai estar orando. Gente, não adianta. Então, por que eu tô falando? Se a mulher não tem posição de fazer nada, pros filhos que tem... Não tô falando assim, os filhos vão tomar atitude, não. Tô falando assim, se você é um filho de 15 anos, de 10 anos, você tá vendo e você não aceita isso acontecer, literalmente, você vai na sua escola, procura um responsável, fala o que tá acontecendo, ou procura algum parente e vai fazer o que precisa fazer. Sim. Até porque, na hora que você tem que fazer isso, inclusive pra isso aí não passar, porque é até perigoso do crime depois ficar prescrito, né? Depois que aconteceu. A Delegacia da Mulher hoje, algumas delas, em específico a DDM do Cambuci, tem ali um setor psicológico que a mulher chega para fazer o boletim de ocorrência, tem ali 20 psicólogas que ela já passa. Tudo gratuito, Maravilha. ela já é encaminhado, o boletim já é feito. E se aconteceu na hora, a PM sai dali e já vai buscar o agressor. E aí é o flagrante. Vai ficar muito tempo? Não. Mas é importante. Tirou um pouco daquela situação. E as Livrou psicólogas de lá são maravilhosas. Elas dão todo esse sustento, essa rede de apoio, encaminha para onde precisa. Se é um caso de violência extrema, tem a Casa Abrigo, que fica ali algumas noites até o aluguel social. É assim, você vai sair da sua casa? Vai. Você vai ter o mesmo conforto? Não. Mas é provisório, você tem que parar essa situação. Porque isso pode valer a tua vida, a do teu filho. Sim. Quantos maridos, quantos relacionamentos agressores descontam, não na mulher. Eles matam o filho e dizem, é pra você ficar sofrendo. Sim, a gente vê muitos casos. É porque o filho não tem como se defender. E como a mãe tá numa posição de vulnerabilidade, ela não consegue defender o próprio filho. Mas existe isso, pastor. Existe, gente. Não Agora, adianta. sabe o que existe também, pastora? Foi feita a denúncia, foi até às vezes pego em flagrante, ficou alguns dias lá, e aí ele volta como o melhor marido do mundo. Olha, eu vou mudar, e traz flores, e traz bombons. Né? A tortura emocional, a violência, a explosão física. E depois disso, o suposto arrependimento. E aí, a pessoa que tá porque eu vou mudar e tal. Ele vai mudar. E Esse vem é um com ciclo presente. É um vem ciclo bastante com, comum. né? Essas três fases do abuso. Não muda. É a manipulação, nunca muda, a né? física. E pior que fica assim, tá no momento bom, aí vai, volta, bate, aí volta pro momento bom. Eu tenho 31 anos de advocacia. Sim. Não muda. Nenhum caso que eu trabalhei ou que eu ajudei
Não, Porque o padrão não muda nunca. Não muda, só piora. E assim, a pessoa, ela é reincidente por muitas e muitas vezes. Até sair dessa situação. E a mulher não conta. Só uma pergunta. Na verdade, tem uma pergunta aqui. Eu vou até pedir licença para a Kátia. Que é uma pergunta que eu acho que todo mundo aqui vai se manifestar. Diz assim: apesar das leis, campanhas e movimentos, os números de agressão continuam altos e aumentando gradativamente. Aonde estamos falhando ou errando como sociedade? Começamos pela informação, que ela vem errada. As propagandas, as campanhas de governo vêm romantizadas. Sempre, né? Precisamos de prática. Amor sem dinheiro, o amor não paga boleto. Cuidado, meninas. Eis aqui. É verdade. Entendeu? Então, não adianta romantizar. É informação real. A mãe ensinando para a filha, mas não só depois que a filha viu e o filho viu ela apanhar. Ensine desde cedo, olha, a sua postura é essa. Você não pode aceitar nenhum homem. Nem namorado, nem tio, nem pai, nem vizinho. Não é assim. É a postura. Minha mãe me ensinava isso. Falava, minha filha, se algum dia ele levantar a mão contra você, qualquer pessoa, não tô falando, pastor fez. Não, para com isso, gente, pelo amor de Deus. Sangue de Jesus sem poder. Você que tá querendo causar confusão na minha vida, sai pra lá. Então, por que eu tô falando isso? Mas ela falou pra mim, eu crescendo, durante a escola, ela falou, se tiver algum amiguinho que queira partir pra cima de você pra poder bater, você primeiro se defenda, né? Você sai. Não tô falando pra bater em ninguém. Tô falando, sai. Você corre pra primeiro adulto que tiver. E quando você crescer, minha filha, você vai casar. Só que, se por acaso acontecer alguma coisa, a primeira coisa que você vai fazer, você vai procurar teu pai. Mas aconteceu alguma coisa com meu pai não tá mais perto. Você vai me procurar. Minha mãe falando pra mim. Segundo, você vai procurar, no nosso caso, vai procurar o teu pastor. E aí você vai denunciar. Não denunciar, mas você vai dar um aviso, ó. Para, que aqui eu tô coberta. Eu tenho respaldo aqui de proteção. Não estou só como você acha. Tem alguém né, cuidando de mim. Pastora, mas eu acho que assim, a pergunta é como que a gente falha. Eu acho que uma das falhas é isso que já foi falado aqui, é normatizar, sabe? Olha, isso é normal, homens fazem isso mesmo. Você tem que orar mais, você tem que… E tem que ser em conjunto. Você tem que ser uma esposa melhor. Talvez isso está acontecendo porque você não está deixando o almoço dele pronto, porque, sabe, assim, meio que… Oxe, se o cara não tiver com o almoço pronto, quem vai comprar? Mas tem muito isso. Mas tem muito disso, assim, achar que a violência é normal dos homens e que a culpa é da mulher. Não, e pior, ficar normalizando a culpa, colocar a culpa nos outros. Sim. Ficar normalizando isso é horrível. Eu acho que esse é um dos fatores que faz com que isso venha aumentando até. Eu acho que o que muda, como tudo, a gente sabe, é educação, né? A educação, ela muda a cultura. Existe uma questão cultural e pensando aqui sobre o nosso universo até como igreja, né? Sim. Existe todo um papel social que é a função do Estado, que é a função das instituições, que tem abertura e alcance para isso, mas a gente como igreja pode fazer muita coisa. Sim, concordo. Ainda mais com o departamento… Você foi a líder da Frente Jovem, você sabe como, né? O Berlete, líder de adolescentes. Eu durante ano também fui líder de jovens. E tem uma coisa assim que eu acho que é essencial de ser trabalhado na igreja com as meninas. Sim, elas concordo. Precisam entender quem elas são em Deus, porque normalmente mulheres que entram em relacionamentos tóxicos, que começam de forma sutil, como a doutora Silvana falou, a gente perde a identidade da gente. São carentes, tem algum tipo de carência não tratada. É verdade. E assim, teologicamente falando, e aí olhando para a palavra, muitas delas têm feridas justamente na sua paternidade. Meninas que tiveram um pai presente, que sabem o que é serem amadas, né?
elas vão ter muito mais dificuldade de se submeter a esse tipo, não que não possa. Mas vai ser muito mais difícil ela aceitar ser tratada desse jeito do que uma menina que foi negligenciada a vida inteira, que foi tratada com violência. Ela cresceu achando que isso é normal. aquilo era normal. Tem uma necessidade de amor masculino, né? De que alguém venha suprir isso que ela não esse quer. amor, na verdade, E ela tolera tudo. carência Então, demais. ela tolera os primeiros sinais, porque ela tá em busca de ser aceita e ser acolhida. E num Isso primeiro foi momento isso pode adquirido na parecer. infância. Foi adquirido. Então, a igreja, a gente pode muito, sabe? A gente tá falando sobre como mudar. Não tem um lugar onde a gente talvez mais consiga evitar do que na igreja, educando as crianças, as meninas, identificando até aquelas que não têm um pai presente, porque elas são vítimas mais em potencial, porque elas já vão ter uma carência maior, ensinando elas sobre a paternidade de Deus, sobre como isso cura, porque Dando cura, um tratamento melhor, porque E ela vai falar, prevenindo. poxa, isso é, E né? prevenindo. Isso é diferente do que eu tenho em casa. Eu tenho né? filha menina. Meu marido sai com ela. Tipo, leva ela pra tomar café, abre a porta do carro, dá flor. Porque assim, isso cria nela uma memória. É assim que eu quero ser tratada. Tem uma pergunta aqui que surgiu no YouTube. Eu não vou falar o nome dela, mas tá aqui. Uma dúvida, fora agressão. É possível um homem trair a esposa com uma mulher de programa, ser encontrado no motel e pedir chance de retorno porque está arrependido verdadeiramente? O que fazer? Se eu Possível disser, Possível é. Possível é. Agora vai a atitude da mulher, né? Fez uma vez, fará outras. Me desculpe a sinceridade. E não perdoa. Pastora Marina caiu na risada. E pra quem já chegou nesse extremo de uma prostituta ir para um motel, é porque já tem muita coisa antes. Uma história que antecede a este passo, né? Porque ninguém vai para um motel assim. Não pensou antes na já foi. esposa, Desculpa, tá planejando pra ir pra lá, até planejou. Desculpa. Tá com o dinheiro contado pra poder. Ai, senhor. Pai eterno, perdoa, senhor. Meu Deus. Não, mas falando sério, gente, não tem arrependimento. Desculpa, não tem. Tem uma história da carochinha acontecendo aí. Agora, Mas, pastor, arrependimento não tem. infelizmente, tem mulheres que acham que esse homem vai mudar. A maioria. A maioria, Infelizmente, para determinados atos não existe arrependimento eficaz. Não. Pense antes de verdade. fazer. Isso é verdade. Comigo, Silvana, não dá. Não, Para essa ouvinte aí, já fica esperta, porque para ir a um motel é porque já tem coisas que antecedem esse passo. Sim. Não é a primeira vez. Não. E outra, E existe uma distância entre o perdão e a necessidade de caminhar junto, e né? tem aqui, ó, tem pastoras que falam, que é possível dar uma oportunidade e restaurar a família. Desculpa, gente, esse pastor aí, eu acho que não cabe, né? Existem situações e situações, mas eu acho que a situação aí não cabe perdão, não. Desculpa. Eu acho que já é uma situação muito avançada, né? Isso. Eu também acho. Acho demais. Eu acho que cabe, assim, um perdão, ok, eu te perdoo, mas, né? Vai viver assim, a sua gente, vida. eu vou ser a chata aqui, né? Assim, o perdão vai ter que ter, né? Sim, tem que ter. Mas não significa que tem que continuar junto. A gente tem que separar as coisas, né? Isso aí eu concordo. Eu acho que perdoar é uma coisa, agora permanecer numa situação que te machuque, dessa. que te fere, é uma outra Mesmo decisão porque, que não me pastora, parece a melhor no caso. E mesmo porque, pastora, a gente tem respaldo bíblico para isso. Porque o caso adultério, a onde Bíblia condena o adultério, a prostituição. Este homem cometeu quase todos os tipos de violência, incluindo a da saúde. Exatamente. Então, a Bíblia está do nosso lado. Uma doença para todo mundo. Entendeu? Tudo. Ele foi ao extremo do extremo. Sim. Querida ouvinte, querida telespectadora. Decida. Querida, Tome por favor. decisões. Primeiro, pondere. Segundo, ore sem cessar. E terceiro, decida. É aquele negócio que falaram pro meu pai. Vida que segue. Segue a vida, segue o baile. Gente, vamos lá. Tem uma pergunta que eu pedi pra Kátia fazer, pra nossa doutora Silvana, que eu acho que é uma pergunta muito interessante. Pode fazer, Kátia, qual que é?
Tá. Qual que é o número? É 4, querida. A 4, tá. O número 4. O número 4. A sequência. Quem diz que crente não pode ser bilíngue? Number 4. Doutora Silvana, a gente ainda vê muitas mulheres que, mesmo após registrarem boletins de ocorrência, não conseguem a devida proteção. O que a mulher precisa saber juridicamente para garantir sua segurança desde a primeira denúncia? Juridicamente, quando ela chega nessa agressão física, se for flagrante, ela pode chamar 190 e a PM vai dar todo o suporte sem que ela precise ir sozinha. A PM conduz até a delegacia, é feito o boletim de ocorrência e aí, determinando o caso, tem os apoios psicológicos e tudo mais. Sim. Só que muito importante é isso ir para frente. Não adianta ela fazer um boletim de ocorrência, daí 2, 3 dias, uma semana, ela corre lá e fala: reconciliamos, mudei de ideia. Ele havia bebido, eu me precipitei, eu exagerei. Não exagerou. Então, o que ela tem que fazer? É importantíssimo levar essa denúncia, essa queixa-crime para frente, essa representação. Sim. Se for casado, aí envolve muita coisa, mas de um divórcio, de uma separação, e aí tem aquilo que já comentei. Ela vai ter o suporte de uma igreja, ela tem o suporte do aluguel social, ela tem a rede de apoio de um CRAS, que vai dar aí a cesta básica por um período. Sim. Ela tem bolsas, porque foi violência doméstica. E ela tem que tocar a vida, chorar. Eu digo sempre uma coisa para minha filha. Eu tenho uma filha de 18 anos. Parece uma idosa, porque ela tem um pensamento maravilhoso. Ela, às vezes, está vendo alguém, alguma amiga com um namorado. No primeiro sinal, ela já fala: ó lá. Isso acho que eu tenho mente de velha também, porque pra me sair da cama... A risada dela foi, me identifiquei. Eu também. Foi, pastora. Samira é absolutamente... Atenção, quem quiser conversar com Samira, ela é uma idosa e pode te aconselhar. Ela vai abrir teus olhos. Ela tem que saber, toque a vida. Mas olha, eu já tenho 40 anos, nunca trabalhei, não sei fazer nada. Vende água. Começa vende bolo, vende bala, vende chocolate. Vai estudar. Tenho no Educa Mais um site, tem muitos cursos gratuitos online. Celular não é só para Instagram e para porcariada. Celular é para poder ensinar vai também. Estudar, vai pegar um certificado, se profissionalizar. vai fazer uma trufa, um morango do amor, custa R$25 cada um. Você não vai passar fome. Verdade. Haja, tenha uma atitude e leve esse processo, peça indenização, além do criminal. Há sim hoje a indenização por danos morais, tá? O homem tem que indenizá-la pela agressão e por todo o mal causado. Procure um bom advogado, uma boa advogada especialista na área. E também você tem tirar os direitos resguardados. defensoria pública, né? Se ela não tiver consegue um condições, advogado particular, tem a defensoria tem pública. a defensoria, tem o Ministério Público. Sim. Tem toda a rede de apoio. Tem hoje muitas ONGs, instituições, igrejas que têm esse trabalho com essas mulheres. Faz, porque é uma coisa muito reservada. Ela não vai falar no meio de uma reunião: ai, eu sou uma delas que apanho. Até porque é um motivo de vergonha para a história da mulher, né? Sim, e a igreja hoje, se me permite, ela faz mais nesses casos do que a própria política, vamos dizer assim, pública. Porque hoje... Você vai ver uma propaganda, olha, denuncie, 180, ela não vai ligar. Não. A igreja traz, conversa, apoia. Dá o lenço, porque ela vai chorar muito. Ela se sente acolhida na igreja, ela se sente abraçada. Não, e outra, aí eu não tô puxando o saco pra nós igrejas, eu tô falando qualquer igreja, qualquer instituição. Só que uma coisa é fato, até na pandemia, a igreja alcançou lugares onde o governo não conseguiu alcançar para salvar vidas. Tô falando pela experiência que nós tivemos na pandemia. O tanto de... tem uma instituição, que é o Ideias. É uma instituição maravilhosa, que inclusive
uma instituição que nós trabalhamos. Essa instituição, o que a gente fez de movimentação para poder chegar a alimento, cesta básica. E não uma cesta básica com um item só, cesta básica para durar uns 3, 4 meses, né? Para poder conseguir todo mundo passar essa fase de pandemia. E em lugares que a gente vê o pessoal do governo passando a cesta básica, mas para lugares que a gente via que onde é? Sim. E aonde precisa mesmo, não chegava, não chegava. Ajuda nunca chega a quem realmente precisa. Ela fica meio que mascarada em estatística. E a estatística que a Kátia falou no começo, que morrem 21 mulheres por dia, é muito mais. Sim, isso só é registrado agora. A maioria de quem sofre violência não denuncia. Então, essa estatística é absurdamente maior. Com certeza. Então, próxima, Kátia, a próxima pergunta agora é para a pastora Laís. Vamos lá. Vamos lá. Pastor e juíza Laís. A impunidade ou demora nos processos pode reforçar a sensação de insegurança? Quais mecanismos estão sendo adotados para acelerar e proteger de fato essas mulheres? Eu acho que a gente já falou aqui, né, sobre a questão da impunidade. A impunidade, ela favorece qualquer prática ilícita, né? Quando a gente sente que aquele ilícito ele não vai ser punido, isso favorece que o agressor entenda que compensa a agressão, porque que já que nada vai acontecer, né? Então, como esse ambiente ele é reservado, ele não tem testemunha, normalmente eles são os ambientes mais difíceis, onde de fato você ter provas para justificar aquilo. A questão da demora no processo é uma questão institucional, né, do nosso país. O nosso país é extremamente litigioso, o judiciário é extremamente abarrotado, assim, o volume de trabalho é insano no Brasil. E, infelizmente, isso atrapalha, né? A gente tem uma litigiosidade, às vezes, até desnecessária, digamos assim. E essa litigiosidade faz com que muitas demandas que são, talvez, mais importantes do ponto de vista… Acabam perdendo o espaço. É difícil falar mais importante, mas no sentido, assim… demandas mais urgentes, vamos usar essa palavra, né? Mas questões mais graves ou que realmente atentem contra a vida, como é o caso da violência doméstica, onde… Se isso demora, isso de fato pode colocar a vida daquela mulher em risco, fiquem ali no meio do todo, né? Então a gente não tem realmente uma estrutura ideal. Eu acho que no Brasil, para se ter uma estrutura ideal, a gente teria que dobrar a força de trabalho, o que é impossível, o que não vai acontecer. Isso é uma questão. Agora, acho que muitas questões, a doutora já falou, desde a Lei Maria da Penha, muitas coisas mudaram, né? Muitas coisas mudaram mesmo. Então, assim, a realidade hoje é muito diferente da realidade de 19 anos atrás. A partir da Lei Maria da Penha, não foi só a Lei Maria da Penha, mas foi todo o desdobramento que veio a partir dela. Então, políticas públicas de acolhimento, políticas públicas de integração e no próprio judiciário, os casos envolvendo violência doméstica, eles têm tramitação priorizada, o que não é o ideal por conta dessa morosidade geral, o que não faz com que não seja da forma mais ideal. E o CNJ, ele tem muitas políticas também envolvendo o judiciário que envolvem esses julgamentos. Uma muito recente, que é algo, né, eu acho que talvez a mais recente é envolvendo esses casos, que é o julgamento com perspectiva de gênero, né? Isso foi uma política nova do CNJ, onde todos os magistrados têm que ter formação para saber acolher, ouvir e julgar esses casos com um olhar diferente. Ou seja, caso envolvendo violência doméstica, qualquer tipo de violência contra a mulher, não é só contra a mulher, mas nesse caso que eu tô falando especificamente contra a mulher, o olhar do julgador precisa ser diferente, a escuta do julgador precisa ser diferente. Isso é um curso obrigatório hoje em dia. Precisa ser mais neutra, né? Independente… porque a gente não pode confundir a imparcialidade, que é uma atribuição exigida do juiz. O juiz não pode ter lado, ele tem que ouvir todas as partes da mesma forma. Mas quando você tem alguém que está numa situação desigual, se você escuta ela da mesma forma que você escuta o outro, na verdade, você está produzindo uma desigualdade. Então, acho que essa é a melhor forma de explicar para quem, né, tá ouvindo. É, na verdade, entender a desigualdade que há naquela relação e dar àquele que está em condição inferiorizada, sem a liberdade efetiva, porque essa pessoa está sob coação de diversas formas, um olhar mais atencioso. E até a questão da própria materialidade da prova, né? Porque, assim, o juiz não pode decidir com base no que ele acha. Não, tem que ter evidência, que em alguns casos não tem prova, né? Então, assim, às vezes é só a palavra. A palavra de um contra do outro. A palavra é muito difícil. Então, assim, eu acho que em termos de novidade no judiciário, essa é a maior novidade dos últimos anos. É algo mais recente, que a gente tem visto muito, mesmo não só na área
não só na área de família, porque não é a minha área, né? Mas até na área trabalhista, que é a minha área, muitos casos. A gente tem casos de violência contra a mulher dentro do ambiente de trabalho. A gente tem casos de violência sexual no ambiente de trabalho. E nesses casos também a gente tem que adotar esse protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que é justamente dar esse olhar diferenciado para esses casos de abuso e violência. Ô, pastora, ou seja, ter um pouco mais de sensibilidade. Sim. Eu até pesquisei algumas coisas, né? Porque assim, tem coisas que não são do meu dia a dia também. E tem muitos mecanismos novos, né? Assim, até esse eu não sabia, por exemplo, do aplicativo da Maria da Penha. Sim. Esse eu não conhecia. Esse eu não conheço. Como é que é? Tem um aplicativo em alguns estados para você fazer essa denúncia. Lembrei. Até saiu numa reportagem que tinha um grupo de estudantes de uma determinada instituição que estavam fazendo isso e começou com... Não começou aqui em São Paulo, eu acho que os primeiros testes começou lá no norte do Nordeste. Alguns estados já têm implementado. E assim, desde que eu acho que a cultura toda vai ajudando. Hoje mesmo saiu, acho que na CNN, a gente estava vindo para cá, vi lá na CNN, eu falei, nossa, super atual. De um caso de uma mulher que ligou pro Disque Denúncia e pediu uma pizza. Pedindo uma pizza e teve uma que foi, acho que ontem, pedindo uma dipirona. Eu vi isso, que ela ligou no 90. E aí, quando o cabo foi atender, falou, não, mas aqui é a polícia. Falou, dipirona. Isso. Aí ele entendeu. Nos Estados Unidos também tem um que a menina foi pedir pelo aplicativo de comida, o negócio da pizza. Sim. E colocou na observação. SOS, acho que a senhora já viu esse. Já. SOS, meu marido tá aqui, mandou na observação e o cara não percebeu. Na hora que o motorista foi pegar, ele foi ler a descrição, ele chamou a polícia. A hora que ele bateu na campainha, a polícia entrou. E eu acho que é muito bom, assim, nós estarmos atentas, né? Recente que aconteceu essa semana, dos 60 socos, né? 60 socos? Mais, né? Foram mais. Elevador. Eu não vi isso, não. Deu mais de 60 socos da descida do 12º andar até o térreo. E só na parte superior, só na cabeça. E aí entrou muito o porteiro, porque ele não deixou aquele homem sair. Porque se saísse, ele estaria solto até hoje, né? Então, acho que vai muito da gente observar se tem alguém gritando no prédio, no andar, né? Pra gente ficar atenta a tudo, né? Eu acho que é muito importante. Kátia, a próxima pergunta agora é pra Roberlete. Tá importante hoje, hein, Ru? Participou de manhã, agora tá também, né? Foi tu, pastora. Tá a jornada dupla hoje, hein, amiga? Vamos lá, qual que é a pergunta? Missionária Roberlete, o silêncio da vítima muitas vezes é um mecanismo de sobrevivência? Então, nós já falamos sobre isso aqui, né? Chega a ser, mas às vezes não é só sobrevivência, também vergonha, né? Isso, justamente por isso, né? A pessoa silencia mesmo porque ela tem medo da represália desse agressor, ela não quer se expor. Enfim, o que nós já falamos aqui hoje. Né? Eu seria assim repetitiva, mas nós precisamos abrir as nossas bocas, encontrar uma forma de ter alguém que você possa falar alguma coisa. E às vezes é alguém que você menos espera. Que às vezes está muito longe de você, não é nem tão amigo. Não. Porque nessas horas, às vezes, o amigo não entende. Nós vemos casos aí recentes de artistas, né? De apresentadores. Que os próprios amigos, né? Fazia com que aquilo se tornasse muito mais evidenciado e validado para que aquela mulher permanecesse naquele relacionamento. Então, é importante, né, que a gente, que a pessoa que estiver passando por isso, procure alguém, mesmo que à distância, mas se abra com alguém e procure ajuda. Antes da gente continuar, tem uma menina aqui do YouTube que falou assim: vivi de perto a violência doméstica. Muitas vezes chamei a polícia, mas ele fugia e o BO era retirado. Graças a Deus, ela conseguiu sair. Acho que no caso, essa pessoa, né? Hoje, os filhos carregam as marcas. Violência doméstica marcada com uma geração. Então, também a gente fala da violência da mulher, não só na rua, mas a gente esquece também da violência doméstica. Que é um assunto que a gente também não pode falar, não existe.
tá? Existe Ô, muito. pastora, e tem uma coisa tão importante que através dessa colocação dessa moça, a pessoa que vê, no caso, essa agressão, que vive esses traumas da infância, a Sim. menina, na sua fase adulta, quando ela vai procurar alguém, ela geralmente procura um agressor. Infelizmente, não, né? Tem uma piada que é assim, que o pessoal fala, não liga pra esse nerd CDF. Aí anos depois, oi, querido. Aí um moleque fala, eu não quero nada com você, vai procurar outro cara. Aí no final ela se lamenta e fala assim, por que eu não consigo achar o homem certo? É o erro de repetição. O erro de repetição. E ela perde essa referência. E essa pessoa, ela precisa de fato de ajuda para ela desconstruir, né? A imagem. Pensamentos. E por isso que a gente fala que a imagem do pai na vida da mulher é a coisa mais importante. Porque, literalmente, as pessoas falavam pra mim antes de eu casar, você vai casar com alguém com o perfil do seu pai. Na época, a gente não leva em consideração. Só que hoje eu olho pro meu casamento, graças a Deus, 1 ano e contando, graças a Deus, mortinho, viu? Tem que fazer propaganda, gente. Mas o pastor Igor, ele é o perfil e ele é o jeito do meu pai. Porque ele cuida, ele quer saber. De vez em quando faz uma piada, eu faço com ele e tal. Aí eu falo pra ele parar, ele continua, mas beleza. Aí a gente tem, claro, nossas discussões, só que quando eu fui ver, aí teve um dia que eu parei pra pensar, falei, cara… Igual meu pai. Eu casei igual meu pai. Mas claro, tem… Porque muitas das vezes a imagem do nosso pai é a imagem de proteção e força que a gente tem. A imagem da mãe é aquela imagem de organizadora. Muitas vezes a líder da casa, não puxando o saco das mamães, mas é verdade. Referência, né, pastora? Sempre. Quase sempre. Quando você tem a boa referência, você vai procurar. E aí, no caso, é um erro de repetição, né? E essa pessoa, ela precisa dessa ajuda, né? Porque ela já não se reconhece mais. Então, ela precisa, gente, você que está vivendo isso, procure ajuda para poder identificar, para poder você se reconhecer dentro desse processo. Tem só uma questão aqui, até pra gente continuar. Tem uma pergunta aqui pra Gilce, mas aí eu vou fazer essa pergunta. Gilce, valendo R$1 milhão. Olha, eu preciso acertar. Tô brincando, valendo nada. Valendo uma pamonha, valendo um milho cozido. Ai, que delícia, adoro também. Aproveitar esse frio, né, gente? Mas vamos lá. Em muitos contextos religiosos, a mulher é incentivada a suportar ou até mesmo deixar de lado por amor ou submissão ao marido. Como a fé pode ser libertadora ou pode ajudar a libertar e não ser a opressora nesses casos? Então, pastor, infelizmente, acho que a gente comentou isso até no começo, né, do programa. Foi. Infelizmente, a mulher, no contexto evangélico, espiritual, ela foi ensinada, né? A mulher tem na que ser verdade, não é só no espiritual, submissa. não. É desde, se a gente falar no contexto geral, esse negócio vai até a criação da sociedade como um só. Sim, Né? Você vê os anos 50? Eu acho que melhorou um pouquinho agora. A mulher já tá, né, sendo um pouco mais crítica. Mas muitas foram ensinadas assim, olha, você tem que ser submissa. Você tem que… o papel da mulher é cuidar da casa, cuidar. E o marido, né, o provedor. Não tinha direito à fala, né? Não tinha direito à fala, não tinha direito a trabalhar fora, né? Eu acho que melhorou um pouquinho. Mas eu acredito que isso acaba prejudicando um pouco, né? Mas eu acho que a gente vê os exemplos de Jesus, né? Jesus, a gente vê a mulher adúltera, ele protegeu. Muitas personagens da Bíblia que as pessoas queriam atirar pedra, que queriam, né, maltratar. E Jesus falou, não, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? Então, a gente vê que Jesus, ele cuidava, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Que Deus, ele não ama a violência. Não, ele não quer isso pra nossa Deus vida. é uma coisa que a gente já falou. Deus não é Deus da vingança. Deus é Deus de justiça. Sim. Porque tem muita gente, doutora, que confunde Deus da vingança com da justiça. A vingança cabe a Deus. Não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém. A justiça, a gente pode requerer. Que é uma coisa que a bispa até falava, lembra lá? Falou, a vingança eu não posso pedir.
mas a justiça Sim, divina, é um direito. eu posso requerer no céu. Eu acho que tem duas coisas aí, né, dessa pergunta muito importantes. Sim. Assim, eu sei que algumas pessoas, né, não vão gostar de ouvir, mas a gente tem que, de uma vez por todas, parar de tratar no gabinete o que cabe à delegacia. Exato, concordo. Ótimo. A gente precisa do acolhimento pastoral como nosso papel, mas isso não elimina a nossa responsabilidade social de orientar corretamente essa vítima a procurar as vias adequadas. Porque durante muito tempo, a gente sabe disso, era… não denuncia, não vai na delegacia, vamos orar que isso vai se resolver. Isso. A gente não pode misturar as coisas. Não pode. Acho que a nossa competência é uma… E as instituições públicas têm a sua competência e precisa ser tratada da forma correta. E eu acho que a mulher tem que entender que amor não machuca, não fere, não entristece. O amor mas aí a gente pode confundir aquela questão que Paulo fala. O amor tudo pode, o amor tudo pode, tudo crê e tudo suporta. Mas não a ponto de ser uma violência e te machucar e te tirar do eixo da onde Deus te formou para ser. Porque muitas vezes a mulher fala, não, é porque ele me ama, ele não quer que eu saia. É porque ele não sabe o que é o amor. E Fala, irmão, para. Só para. E a Bíblia ensina, né, que o homem, ele deve amar a sua esposa. Assim como Jesus amou a igreja. Assim como ele amou a igreja, né? Então, Deus, ele enviou o seu filho para morrer por nós, né? E não é aquele amor violento. É o amor sacrificial. Exatamente, eu falo isso agora. Amor de sacrifício. Isso é amor, né? E não aquele que te machuca, que te deixa triste, que te deixa para baixo. Eu acho, assim, uma coisa muito importante para separar. Deus estabeleceu as coisas de forma perfeita, mas nós homens somos falhos, com seres humanos. Nós somos falhos. E sabe qual é o problema também, amiga? Que a gente tem mania de tirar tudo do lugar onde Deus já colocou. Deus criou… A gente não pode ignorar o papel que Deus deu ao homem, biblicamente falando, como fé. Eu tô falando agora como princípio de fé. O problema é que esse papel foi deturpado ao longo do tempo. Assim como várias outras coisas que Deus criou foram deturpadas ao longo do tempo. Então, assim, aquilo que era para ser bom foi usado de forma negativa. Então, quando Jesus vem, ele vem corrigir muita coisa. Na fala, na forma dele. Ele corrige distorções religiosas e ele entra em guerra lá com os escribas, fariseus, mestres da lei, dizendo… Vocês pegaram o que era bom e transformaram em algo totalmente diferente daquilo que foi estabelecido. E o mesmo ele fez com a mulher. Porque aquilo que Deus fez com uma intenção, o homem levou para outro lado. E aí, o que era para ser cuidado virou opressão. E Deus nunca quis que a liderança masculina fosse exercida para fins de opressão. De forma alguma. Não é essa a intenção de Deus, né? E nunca foi. Então, assim, por isso que ele vai trazer a mulher. Porque a mulher nem no mesmo ambiente da sinagoga podia ficar. Era uma completa exclusão. Jesus vai trazer de volta, não, vem pra cá. Então, se eu não posso pregar pra mulher na sinagoga, eu vou pra rua pregar. Quem vai me impedir de pregar? É Jesus tentando corrigir as distorções. Tanto é que quando Jesus sai do túmulo, quem encontrou ele não foi… Foram mulheres. E justamente por quê? Por que Jesus faz isso? Porque o testemunho da mulher não tinha validade naquele tempo. Não tinha. Então, ele vai usar como testemunha aquelas que no tempo não tinham credibilidade para ser testemunha. Olha que loucura. Mas olha quanto tempo demorou. Isso foi acontecer no Novo Testamento. Foram muito tempo, né? E Jesus veio para tentar, né? Tipo, botar as coisas no lugar. Vocês entenderam a oração errada, o jejum errado, a fé errada, a forma de tratar a mulher. Vocês entenderam. Tá tudo errado. Vamos voltar. E é muito isso. Então, quando a gente fala de submissão e tal… O problema não é a submissão, o problema é quando o homem não ama como Deus. E outra, distorce aquilo que uma vez é puro nos olhos do Senhor. Exatamente. No caso, a submissão. Porque todo mundo confunde, porque você tem que ser submissa. Fala, querido, submissão bíblica não é você ficar calada. Não. É estar debaixo da mesma missão. Posso dar um exemplo? Teu marido vai lá e rouba R$1 milhão no banco no carro forte. Querida, a sua submissão não vai ficar limitada a você virar uma cúmplice desse crime. Não, desculpa, porque é fato. Submissão não é suportar agressão. Eu sou submissa, então tenho que suportar. Ficar cúmplice de tudo que ele faz. Nem fechar os olhos porque meu marido me traiu. Querida, ok, mas você não vai fazer postura de mulher de Deus? Desculpa, vá. Porque eu não posso fazer nada. Irmã, pelo amor de Deus, ora a Deus. Eu até botei… Não fala mais nada, que senão eu vou explodir. Orar, mas agir. Orar, mas agir. Exatamente.
gente. Eu tenho um versículo que eu amo. O Daniel deve estar me ouvindo, meu marido maravilhoso. Já manda um beijo, pastora. Ele sabe, é o versículo que acaba com todas as brigas e discussões que possam existir. Peraí. Vamos anotar. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, sejam sábios no convívio com as suas esposas e tratem com honra como vaso mais frágil e herdeiras da graça da vida, para que as suas orações não sejam impedidas de ser Carla, você anotou, né? Anotou, né? Eu vou gravar isso daí. Ou você fica calmo, ou você vai orar à toa. Maiara, faz esse não vai corte. ser ouvida. Maiara, faça esse corte. Gente, faça esse corte. Não fui eu que disse, foi a Deus Bíblia. que disse. Se não tratar a mulher com honra, como vaso mais frágil, Sua como oração. digna de cuidar, a sua oração não vai ser ouvida. Não vai vai ser orar a ouvida. madrugada inteira à toa, querida. Eu tô com aquela musiquinha, eu tô com aquele harpa. Fala Deus, fala Mas, Deus. vamos para o popular. Marido, se liga. acorda. Se Não toca. tratar ela direito, você vai se lascar todinho. Vai. Só que o problema é que se lasca tanto aqui no mundo dos homens como no mundo Como espiritual. no céu. Pelo amor. É isso, tipo, você vai orar e eu não vou ouvir. Se você não consegue tratar a sua companheira, que é a sua própria carne… Não, esquece. Quem te suporta… Toda hora, todo minuto, todo segundo. Então, né? Então, hashtag fica a dica, gente. Então, maridão, vigia. Se quer ter suas orações ouvidas. Então, vamos lá. Kátia, qual que é o próximo? A gente já faz esse último e a gente já encerra já. A próxima é o número 8. Doutora Silvana, em casos de violência psicológica, onde não há marcas visíveis, quais são os caminhos legais que a mulher pode seguir e como provar esse tipo de violência na justiça? Delegacia de polícia, boletim de ocorrência, segmento na denúncia para que se apure as agressões e para que ele seja punido. Posteriormente, ação de danos morais, tem que mexer no bolso deste cidadão também. Se afastar, procurar toda ajuda, seguir a vida. Sim. Doutora, só uma pergunta. No caso, um exemplo, se nós temos uma violência contra a mulher, por exemplo, no WhatsApp, a conversa do WhatsApp, ela pode ser convertida em prova? Pode. Ela pode? Pode. Qualquer nível, áudio, telefonema, qualquer coisa? Tudo, pode sim. Porque às vezes a gente fica com dúvida nisso. E aí a gente apaga. Temos recente, do ano passado para cá, por isso que a medida liminar, a própria delegacia, a medida protetiva, o delegado pode dar, sem precisar da intermediação do judiciário, porque a palavra da mulher passou a valer, só dela. Sem testemunha, sem ninguém. Olha, ele me agrediu, ele fez, a medida sai imediatamente. E porque o agressor, ele procura o caminho de não deixar provas. Não deixar não deixar nada. Então, a palavra dela vale. Sim. Mesmo que não tenha testemunhas, que não tenha marcas, exatamente. Vale. Porque depois, no decorrer desse processo, ela vai provar que não foi a primeira vez. Sim. E aí haverão testemunhas, haverão outras provas, haverão outras coisas. Mas no primeiro momento, a palavra vale, a medida protetiva sai e tudo é importante. Até mensagens de WhatsApp. Instagram também. Instagram, comentário em todas as foto. redes sociais. Entendi. Todo. Porque às vezes a gente fica com tudo. medo da gente ver. E aí, por conta mandou aqui me xingando, vou deixar pra lá. E aí o cara paga. E depois pra recuperar é só com… Por isso que quando você medida, né? sempre dá um print, guarda, que um dia pode ser usado. Sim. Principalmente porque não deve ser a primeira vez. Então, isso, eles vão gradualmente aumentando a frequência e a gravidade das coisas. Entendi. Entendeu? Entendi. Hoje você é mentirosa, amanhã é mentirosa e outra coisa. Vai sempre até chegar em palavrões e vias de fato. E até mesmo chegar no toque físico também. Também. Né? Uma pequena maioria das mulheres mal intencionadas se prevalecem disso
para punir um relacionamento ou para fingir, forjar um estupro, uma denúncia, né? Infundadas. Temos algumas famosas aí que a gente vê por rede Isso é social. Acontecendo em casos de pessoas que têm uma vida financeiramente bem estabelecida. Isso. Mas é uma minoria. É muito também centralizar também essa minoria, que né? não representa a mulher trabalhadora, porque normalmente é a de vida fácil, é a de vida que quer outro tipo de vida que não é. É um termo que nós não podemos utilizar aqui. E aquele frase típica, né? O errado não pode anular o direito do certo. Né? Porque uma ou outra que se vale disso de forma distorcida, que vai diminuir a importância do mecanismo ali, do instrumento de defesa. Sim, isso é verdade. Então, toda prova é válida. Toda. Toda prova. Áudio, foto, até localização. Tudo. Né? Sim. Meu Hoje marido tá me temos traindo. IP, né? Tem. De tudo. Mas aí um exemplo, no caso quando apaga, é possível recuperar? A polícia consegue recuperar isso também? Eu recuperei há 2 anos atrás num processo via Facebook, que havia apagado tudo. A gente pega, manda os dias, o juiz manda um ofício, o Facebook mandou tudo. Que bom. Entendi. Então pra você… E tudo pode ser periciado também. Então, mesmo sim, que ele negue a autoria, não fui eu que mandei. Vai tudo passar por uma perícia e vai comprovar. Não, entendi. É porque a gente tem medo disso acontecer. Doutora, tem aqui um sinal também que é feito com a mão, não tem? Mas esse daí é pra quando há um exemplo, comércio, áreas públicas, né? Que é o… Quando você sai que é na assim, rua com um agressor e… Que é assim, você bota o dedo aqui na frente, aí você faz isso aqui. Assim. Exato. Também É um jeito de pedir socorro. Tipo assim, tá acontecendo alguma coisa, você não sabe pra onde o cara vai te levar, faz isso aqui. Isso aqui é importante, ó. Fazer de novo aqui pra todo mundo ver, gente. Isso aqui é importante, ó. Dedão aqui, fecha. Isso. Ó, dedão aqui, fecha. Fazendo isso, todo mundo já vai saber. É uma vítima de agressão. Porque às vezes a mulher não consegue falar ali, não consegue. A gente não tem nem acesso ao celular em casa, né? Então é só quando sai na rua que consegue fazer alguma… Tá, gente, eu sei que a gente já passou um pouco do horário. Passou um pouco não, passou muito. Mas hoje tá muito top pelo amor de Deus, Carla, você não tá fazendo isso? Não, vem cá agora. É que eu tô tentando já ir pras considerações finais, só que a nossa produtora, linda, maravilhosa, ela tá… Faz o que você tá fazendo. Faz aí, Carlinha. Aí eu tô assim, eu não sei se eu presto atenção aqui ou se eu presto atenção nela. Que será isso? Eu acho que tem. Não, mas vamos lá. O que acontece? A gente vai encerrar amanhã. Tem gente também lembrando aqui que tem sorteio de livro pra fazer. Calma, tá? Calma. Vamos fazer o seguinte. O pessoal do Mais Debate pediu pra gente fazer o sorteio dos livros do pastor Jair Magalhães e também da nossa amiga Cassiane. Nós vamos fazer o seguinte, amanhã, a gente vai publicar a partir das 2 horas, ou a partir da 1 hora, a gente vai publicar o card pra gente fazer o sorteio dos 2 livros, tá bom? E também, na semana que vem, a gente vai lançar um card na sexta-feira, tá? Então amanhã vocês lançam um card pra gente fazer o resultado na sexta. E aí na sexta-feira, depois que sair o resultado, nós vamos sortear a camiseta do Mais Feminina que todo mundo pediu ali na Cibem, tá? Então ela falou, eu quero. Tá bom, tá aqui. Calma, querida. Linda, né? Linda, maravilhosa. São 2 aqui, tá? A gente vai sortear aqui. E aí, semana que vem, na quarta-feira, a gente fala o resultado. A gente vai dar uma semaninha aí pra todo mundo participar, tá bom? Mas antes da gente ir pras considerações finais, quero mais uma vez aqui agradecer a você que está nos vendo, está nos ouvindo pela Mais FM 102.9 pelo Instagram ou pelo YouTube. E também que você que está acompanhando a gente em qualquer lugar dessa São Paulo. E se Deus quiser, um dia desse Brasilzão de meu Deus, né? Mas muito obrigado pela sua colaboração. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. Também agradecer aqui também a doutora Silvana, que foi uma luz para todos nós. Literalmente, tinha muita coisa que eu não sabia. E também eu tenho certeza que muitas das mulheres que estão nos ouvindo, estão nos vendo, a gente vai ficar muito mais atenta a todos os sinais. E claro, sempre, se a senhora puder repetir o Instagram do escritório da senhora, porque aí a gente já fica também com uma dica para você que precisa ou conhece alguém que precisa de uma ajuda judiciária. Nós temos aqui a doutora Silvana, que eu tenho certeza que vai ajudar. E claro,
não vai faltar oportunidade da senhora voltar aqui, tá bom? Então, a senhora pode falar novamente o Instagram, minha amiga? Falo sim. Olha, foi uma honra novamente. Honra é nossa. Muito obrigada pelo convite. Precisando, eu estou à disposição sempre. Sim. Um tema muito importante para todas as gerações. E gostaria aqui, eu vou falar uma coisa para as meninas, que eu falo para minha filha de 18 anos. Sim. Meninas, cuidem-se. Exato. Tomem muito cuidado. Com 15, 16, 17, vocês não vão. É um homem para a vida toda. Não tenham pressa. Olhem, analisem, fiscalizem. Veja a vida de quem vocês vão se relacionar. Sim. E outra, reze, ore, mas vigia. É uma escolha que vai trazer consequências para a vida inteira. Sim. E não só para você. Para os teus filhos, para a tua família. Para os teus amigos. Todo mundo. E estando em um dos casos de violência, eu estou à disposição para auxiliar, para encaminhar, para ajudar. Meu Instagram tem todos os contatos. É @adv, de advogada, ADV Silvana Campos. Só chamar lá, eu retorno, mande o telefone. Reclamem. Vão buscar os direitos, busquem ser felizes. Vocês não são obrigadas a passar por nenhum tipo de violência, seja ela qual for. Ao primeiro sinal, ligue o alerta, porque só piora, nunca melhora. Verdade. ADV, tem a minha foto. ADV Silvana Campos, tem a minha foto. Aqui, que aí eu já mostro também aqui pro pessoal que está nos vendo. Nossa, hoje meu telefone tá horrível, senhora. ADV Silvana Campos. Uma foto laranja. Essa aqui, né? Isso, exato. Aqui, ó, gente, só pra vocês acompanharem aqui, inclusive eu já vou seguir. Tá aqui, ó. Tem como dar um zoomzinho aí? Aqui, ó. Pronto. Aqui foi. Então, para você que quer ADV Silvana Campos, tá bom? Fica aí a nossa orientação para você que conhece alguém que precisa de ajuda jurídica ou até mesmo que está passando por esse processo de abuso ou violência contra a mulher, tá bom? Procure a nossa amiga doutora Silvana, que eu tenho certeza que ela estará de portas abertas para ajudá-los em tudo, tá bom? Minha amiga, muito obrigada. Também nossa amiga, que é, na verdade, minha companheira, né? A gente, inclusive, tem até um grupo de piada no Instagram. Eu tô falando aqui, pastora Silvana, muito obrigada, minha amiga. Te amo demais. Deus te use sempre. E suas considerações finais, minha amiga, por favor. Não, mais uma vez, assim, acho que a gente tá feliz, sai daqui com uma sensação de coração leve, por poder ter esse tempo de trazer assuntos importantes, de não ser só uma conversa, mas ser um momento de alerta, né? Eu acho que verdade. De nada vai adiantar essa 1h30 que a gente ficou aqui, se isso não resultar em quem tá ouvindo, ou você mandar para alguém que precisa, de repente, né? Talvez seja até uma ponte para abordar esse assunto. E que realmente traga coragem, traga luz, traga a verdade, né? De que você não precisa permanecer nessa situação, tem solução, tem saída. Não é isso que Deus quer para você. Deus não quer te ver refém de uma situação de violência. Não é isso que ele tem. Acho que todo tipo de informação importante você recebeu, tanto do ponto de vista legal, do ponto de vista dos caminhos que você precisa seguir, e também biblicamente falando, né? Para que você não entre em crise, não ache que está fazendo uma coisa errada, não se sinta culpada. Não, você não é culpada de estar nessa situação. Você é uma vítima, e como vítima você precisa se levantar, se posicionar e viver a vida que Deus tem para você. E tem esperança, né, doutora Silvana? Acho que isso é o mais importante. Muitas acham que quando chega nesse ponto, não tem nada que eu possa fazer. E essa tarde é para você entender, tem esperança. O processo às vezes é difícil, não é de uma hora para outra, mas tem vida depois disso. Dá para você viver, dá para você voltar a sorrir, voltar a viver a vida que Deus tem para você. Então, vai em nome de Jesus. Se levanta e você não tá sozinha, pode ter certeza. Com certeza. Amém. Obrigada, minha amiga, pastora Laís e doutora Silvana, sempre tem nos ajudado aí, tem intercedido por minha vida também. Ruberlete, missionária Ruberlete, também missionária Gilce. Espero as duas semana que vem, tá bom? Com certeza. Lembrando, nós vamos ter... Não, eu vou guardar surpresa. Eu vou guardar surpresa. Que será? Fiquei curiosa. Não, eu vou guardar surpresa, tá bom? Então, Ela muito obrigado. E depois a gente no vácuo. É pra atiçar a curiosidade, você tá entendendo?
vendo? Mas tá. Gente, amém. Obrigado por tudo. Obrigado por todo o carinho. Obrigado por sua audiência. Obrigado também pelos comentários, pelas dúvidas. E claro, espero você semana que vem, se Deus quiser, a partir da 1h, em nome de Jesus. Se não for a partir da 1h, a hora que Deus colocar no nosso coração, tá bom? Mas meu muito obrigado, vou orar aqui. Kátia, sua linda, maravilhosa, sempre conosco aqui. De nosso período. Carlinha, obrigado. Maiara, obrigado. Obrigada a todo mundo. Então, vamos orar para encerrar? Amém. Então, vamos embora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos iluminou e o Senhor deu a direção àquilo, Senhor, que nós mulheres possamos, a gente pode fazer, Senhor, não só espiritualmente, mas também juridicamente, Senhor, também no mundo, Senhor, dos humanos. Senhor, muito obrigado porque eu creio que a partir deste programa, Senhor, muitas vidas, Senhor, serão salvas, Senhor. E muitos, Senhor, muitas situações, muitos ambientes serão transformados, porque eu creio em mulheres corajosas, mulheres debaixo da Tua palavra, Senhor. E mulheres, Senhor, que não vão mais permitir que nem isso aconteça em suas vidas e nem, Senhor, isso aconteça na vida daquelas que elas amam. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege, nos guarda até o próximo programa. E, Senhor, se pudermos pedir, nos acompanhe em todo momento, porque nós cremos, Senhor, que a tua companhia, Senhor, é a melhor, é a boa, a perfeita e agradável, assim como são seus planos. E, Senhor, nós declaramos, Senhor, que haverá vitória. Amém. E, Senhor, Deus, em todo tempo, Deus é bom. E em Deus é bom em todo tempo. E nós declaramos, Senhor, que na semana que vem a gente irá vivenciar aquilo, Senhor, que o Senhor tem prometido para nós. E vamos vivenciar, Senhor, milagres, Senhor, e testemunhos deste programa. É o que nós pedimos e te agradecemos por tudo. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amém, galera? Amém. Então, até quarta-feira que vem, viu? Tchau! Tchau! Você ouviu Mais Feminina. Até o próximo encontro. Você sintoniza a Rede Mais FM. São Paulo, capital. Itatiba, região de Campinas e Sorocaba. ZYM 934, 102,9. Rancharia, Presidente Prudente, região. ZYE 323, 107,7. E em Frutal, para a região de Barretos, ZYN 309, 91,9. Rede Mais FM, para mais de 300 municípios. Você ama animais e quer saber tudo sobre o universo pet? Então não perca O Mundo Mais Pet. Um programa feito para quem cuida, ama e quer o melhor do seu amigo de quatro patas. Toda semana um novo episódio no ar. Dicas de saúde, comportamento, alimentação, terapias, adoção e muito mais. Sempre com especialistas e histórias que tocam o coração. Mundo